Beleza, turma? Bom dia de novo. Agora para a posteridade. Vamos seguir aqui então, fechando esse assunto de diodo, tá? E a matéria da prova semana que vem vai até essa aula aqui. A prova de vocês vai ficar para quinta-feira da semana que vem, tá? Depois, lembrando que terça é feriado, então, na próxima aula. Sim, antes de eu começar aqui também, tá? Hoje não vai ter testinho. Vou dar uma aliviada para vocês hoje. E lá no Moodle, logo na página inicial, vocês vão encontrar um link que leva para o Google Drive que tem todas as minhas provas passadas. Tá? Então, acho que a melhor forma de estudar para a prova é usando as provas passadas. Alguém me pediu listas de exercício e tal, mas acho que os melhores exercícios que vocês podem fazer para isso especificamente é as provas passadas, tá? Não tem o gabarito delas aqui mais, mas vocês devem conseguir fazer a coisa toda lá, tá? Então, fica a dica. Então, seguindo aqui, gente, o que a gente viu até a aula passada, tá? Não tá apagando nada aqui. Tá indo minha tela para vocês, gente? Tá esquisito aqui pra mim. Aqui tá aparecendo. Beleza. Um slide em branco, é? Oi? Só um slide em branco, né? Em preto, né? É em preto, sim. Tá. Beleza. Por enquanto é isso. Então vamos lá, gente. O que a gente viu aqui até agora, tá? Na aula passada, né? Na aula passada a gente viu uma forma de pegar uma tensão seno, tá? Que é normalmente o que aparece ali na tomada pra gente. E transformar numa tensão... uma tensão contínua. Ou aproximadamente contínua, tá? Foi isso que a gente viu na aula passada, né? E a ideia básica, tá? Era usar um circuito que a gente chama de retificador, a tensão de entrada aqui, faz um filtro passa baixa com ele na sequência, tá? E usa isso para alimentar. Professor, não estou te escutando. Pessoal, tá tudo meio... Como é que tá aí o meu áudio chegando aí? Aqui Tá tudo tá normal tranquilo. aqui. Tá tranquilo, professor. Então é do teu lado aí, João. Mas se ele não tá te escutando, ele não ouviu, né? Calma aí, vamos botar no chat. Bota no chat aí, enquanto eu sigo aqui. Bota no chat aí, que é alguma coisa lá do lado dele. De toda forma, a gravação tá rodando aqui. Então, a ideia básica é essa. A gente bota um retificador, ok? E segue ele com um filtro passa-baixa. E repare, o filtro passa-baixa é tão tranquilo quanto um capacitor em paralelo aqui com o circuito, com o sinal, tá? E a gente usa isso para alimentar uma determinada carga. Eu vou medir essa tensão aqui, Vout. E aí o que a gente viu foi, olha só, uma coisa interessante que acontece aqui tá? Quando esse capacitor quando esse diodo está conduzindo, tá? Quando ele está conduzindo, ele carrega esse capacitor aqui, tá? E perceba, na hora que o diodo está conduzindo, a tensão VIN está alimentando a carga, ok? Está alimentando a carga e ao mesmo tempo está carregando esse capacitor. Na hora que esse diodo desliga, quando a tensão fica suficientemente baixa e esse diodo desliga, esse capacitor não tem por onde descarregar pelo lado de cá do diodo, ele impede isso, e o capacitor fornece energia para a carga, para minha carga, qualquer carga que seja aqui, tá? Até que chega o próximo ciclo do seno, a tensão fica suficientemente alta e aí inverte essa situação de novo. O capacitor começa a carregar e a entrada alimenta a carga, tá? E aí essa coisa fica num ciclo. O que a gente viu aqui, a tensão de saída, ela vai virar alguma coisa, tá? Ela vai começar em algum lugar aqui, que é a tensão de pico desse seno, menos a queda de tensão no diodo. Ela cai um pouquinho e ela carrega de novo, cai um pouquinho, carrega de novo, cai um pouquinho e assim sucessivamente. E essa tensão aqui, ó, essa diferença de tensão aqui, a gente chamou de tensão de Ripple,
tá? E aí eu calculei ela, cadê a equação da aula passada aqui? Essa tensão de Ripple aqui, que é basicamente a equação de projeto disso aqui. Ficou a corrente de saída, que é a corrente que a carga precisa, que é a corrente que a carga está tentando puxar, dividido pela frequência de entrada, vezes a capacitância. E aí você fala, beleza, para calcular isso aqui, vocês normalmente têm uma especificação de corrente, quanto que você quer, 1 ampere, 2 amperes, meio ampere, o que quer que seja. Você tem uma especificação de frequência de entrada, 60 Hz, 50 Hz, quanto quer que seja. Você quer estabelecer uma determinada tensão de Ripple, então você diz quanto você quer de tensão de Ripple. 1% da saída, meio por cento, 5%. Você diz quanto que você quer, tá? E aí você calcula esse capacitor, ok? Ainda. O que é relevante aqui, tá? A tensão de saída aqui a gente vai considerar que é aproximadamente, tá? Se esse Ripple for pequeno, aproximadamente a tensão de pico menos uma queda de tensão. Isso aqui é o que a gente vai considerar a tensão de saída do circuito, o que normalmente se considera a tensão de saída do circuito. Por fim, duas observações relevantes aqui são quanto que a tensão reversa que aquele diodo ali tem que suportar, para você poder ir lá e selecionar um diodo adequado para isso, tá? A gente viu que a tensão de breakdown, tensão de ruptura do diodo, tem que ser em módulo, tá? Maior do que 2 vezes a tensão de pico, nesse circuitinho aqui. E quanto que é a corrente máxima no diodo. Eu não calculei aqui para vocês na aula, mas na nota de aula tá lá, tá? Normalmente você tem que conseguir observar quanto que vai ser essa corrente máxima, que tem a ver, repare, a corrente máxima que passa pelo diodo não é a corrente que a carga está absorvendo, tá? Porque na hora que esse diodo está conduzindo, perceba o que está acontecendo aqui. Perceba o que está acontecendo aqui. Eu tenho a corrente da carga, a carga está sendo alimentada, a corrente está passando aqui pelo diodo, tá alimentando essa carga, e eu tenho um adicional de corrente ainda que vai ser causado pela carga desse capacitor aqui. Então, o que a gente ainda precisa calcular, é o que está feito lá na nota de aula, é quanto que é o pico de corrente que esse capacitor aqui me produz aqui no circuito. Tá? Não é muito difícil a conta, não. Também não fiz aqui muito detalhe, porque eu não vou ficar cobrando essas milhares de continhas, tá? Mas é importante perceber que existe uma corrente máxima que é maior do que essa corrente que a carga precisa, e que a gente precisa considerar na hora de selecionar um diodo. A gente precisa selecionar um diodo que suporte, que resista, tá? Que suporte, que tenha capacidade de fornecer essa corrente toda para o circuito, tá? Depois a gente viu um segundo circuito, que ele é muito parecido, tá? E o que ele tenta fazer é aproveitar o ciclo negativo do seno, tá? É nesse circuito aqui que a gente chamou de retificador de meia onda. Meia onda. E esse cara aqui, ele desperdiça tudo que acontece no semiciclo negativo do seno, da entrada, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um circuito baseado numa ponte. E aí, acho que a melhor referência que mostra de onde que esse circuito vem, acho que é o livro do Hazav, porque ele mostra para você, olha só, se você fizer o retificador assim, ele pega o semiciclo positivo. Se você fizer ele assado, ele pega o semiciclo negativo. E aí ele mostra para você, tá bom, vamos juntar os dois, tá? E aí ele chega nesse circuito aqui. A ideia básica é que, deixa eu desenhar aqui, a ideia básica é fazer isto, tá? E aí repare, se eu tenho uma carga aqui, isso aqui é o que a gente chamou de tensão de saída, e isso aqui é o que a gente chamou de tensão de entrada. Quando a gente está no semiciclo positivo do seno, eu estou com essa tensão aqui mais positiva do que essa, e aí eu tenho corrente querendo circular no circuito, tá? Nesse sentido e querendo entrar no circuito por esse sentido aqui, corrente positiva, querendo voltar por aqui.
E aí eu mostrei para vocês. Nessa situação aí, esse aqui é o caminho que essa corrente vai poder seguir aqui dentro do circuito. Vai formar uma malha, e aí essa corrente vai conseguir circular por este caminho que está aí. Tá? Esse diodo aqui, que eu vou chamar aqui de D1, e esse outro diodo D2, que é o par dele, eles ficam reversamente polarizados. Esse diodo aqui eu vou chamar de D3, e esse aqui que é o par dele, vou chamar de D4, eles ficam diretamente polarizados. E aí percebam, primeira coisa, tá? Nessa situação aí, a corrente veio de cima para baixo aqui na carga, tá? Então, o mais está em cima e o menos está embaixo. Na tensão de saída está positiva nesse sentido aqui, usando a convenção passiva de sinais, tá? Vocês podem fazer a conta, fazendo aquela coisa, vou fazer as hipóteses, tá? Essa é uma primeira hipótese bastante razoável que vocês vão ver que vai funcionar. Segunda coisa, quando eu estou no semiciclo negativo do seno, eu estou mais positivo do lado de cá e menos positivo do lado de cá, tá? Então, o caminho que eu vou ter aqui dentro do meu circuito vai ser este. Opa. Vai ser esse aqui. Amarelo, tá? E aí, repare uma coisa. Inverteu quem está conduzindo, tá? Antes, aquele par ali de diodos, D1 e D2, não estavam conduzindo, estavam reversamente polarizados, agora eles ficam diretamente polarizados. O D3 e o D4, que antes estavam conduzindo, eles passam a ficar chave aberta. E aí vai formar uma segunda malha no circuito. E aí percebam aqui, que é o importante, na hora que a corrente passa pela carga, ela veio de cima para baixo. Ou seja, a tensão, usando convenção passiva de sinais, tensão de saída vai ficar positiva também, tá? Por isso que esse circuito aqui, no final das contas, o que ele faz é entra o seno e sai o seno retificado, só que dessa forma aqui, tá? Ele tenta copiar o semiciclo positivo, como o outro circuito anterior já fazia, e em vez de simplesmente jogar fora a parte negativa, botar para zero, ele espelha ela, tá? Ele inverte a parte negativa, ok? E a gente monta o circuito, essencialmente a ideia da fonte de alimentação aqui é exatamente a mesma, tá? Uma vez que eu tenho um retificador, usar um filtro passa baixa, que é meramente capacitor, para filtrar isso aqui e na mesma linha. Tudo bem, gente? Aí, coisas que a gente não viu ainda, tá? Primeira pergunta é, cara, professor, como é que eu seleciono, então, quanto que vai ser o Vout? Que até agora, eu controlo o Vout controlando a tensão de entrada. Tá? Eu não tenho nada que me permita controlar esse Vout. Segunda coisa, como que a gente pode fazer para usar um circuito dessa natureza quando o sinal de entrada for muito pequenininho, tá? Quando a tensão de entrada aí, o seno, a amplitude do que está entrando, estiver abaixo do VD1. E por que essa pergunta? Quando a gente usa esses dois circuitos aqui como fonte de alimentação, são circuitos clássicos usados em fonte de alimentação, tá? Fonte de alimentos que a gente vai chamar de lineares, né? São as fontes grandonas e tal. O pessoal hoje em dia usa alternativas um pouquinho mais modernas, mas isso aqui é a ideia básica, mesmo para construir depois fontes mais sofisticadas, tá? Como é que a gente usa esse circuito aqui quando a tensão de entrada é muito menor do que o VD1, tá? E um exemplo de aplicação disso, quando a gente está fazendo circuito de rádio, circuito de comunicação, em todo momento que você for utilizar modulação AM, tá? Seja analógica, seja digital, se tiver uma componente lá que seja digital, que você precisa pegar na amplitude dele, tá? A maioria dos circuitos, o que eles vão fazer é retificar isso aqui e usar um filtrozinho passa baixa na sequência para poder pegar a amplitude, que é essencialmente isso que está acontecendo aqui, tá? Só que esse circuito ele não funciona. Repare, a gente precisa considerar essas quedas de tensão. Se o sinal de entrada for muito menor do que esse VD1 aí, que a gente viu ali para a maioria dos diodos ali na faixa de 1 volt, meio volt, por aí, tá? Essa coisa não funciona. Então vamos ver isso aqui hoje, como é que a gente pode tentar solucionar isso. Então a primeira ideia aqui de escolher uma tensão
de saída, tá? A gente vai fazer aqui uma fonte, ou estudar uma técnica que a gente vai chamar de regulação de tensão. Regulação de tensão. Eu vou mostrar para vocês uma forma que usa diodo Zener, mas tem outras formas de regulação de tensão usando realimentações e tal. Tudo bem? Isso aqui é meio que uma forma clássica também de fazer isso aqui, de gerar tensões de referência dentro do circuito, tá? Então, a ideia básica aqui é o seguinte. Vocês viram lá, em algum momento aqui no passado, eu mostrei para vocês o datasheet de diodos. Então, tem lá no Moodle também alguns exemplos para vocês verem. Mas um dos que eu abri lá foram o datasheet de diodo Zener. E aí vocês viram que, normalmente, esses diodos Zener, eles são uma família de diodos. Você pode escolher qual a tensão reversa que aquele diodo lá vai dar para você, tá? E a ideia básica aqui de escolher uma tensão é escolher um diodo Zener daquele ali. Por exemplo, sei lá, imagina que eu preciso de uma tensão de 5 volts. Escolhe um diodo Zener que produz essa saída de 5 volts para você, que tem essa tensão de ruptura de 5 volts, tá? E usa ela para gerar uma tensão de referência no circuito. Da seguinte maneira, tá? Eu vou usar um resistor para fazer a limitação de tensão. Vou usar o diodo Zener. E é bastante comum, tá? A gente indicar que o diodo que a gente está usando é Zener usando esse símbolozinho aqui, tá? Tipo, a setinha dele lá, a barrinha que tem na setinha dele tem umas perninhas. Então, essencialmente, o que a gente vai fazer é isso aqui. Eu vou botar um VDD e aí perceba uma coisa. O que é esse VDD? Esse VDD pode ser, por exemplo, aquela saída daquela fonte de alimentação que a gente acabou de fazer, tá? VP menos VD1 e oscilando com uma tensãozinha de ripple ali, tá? Eu preciso botar um resistor aqui para limitar a corrente no diodo Zener, na mesma toada, na mesma ideia que a gente fez quando falou de acender e apagar LED aqui. Eu preciso, de alguma forma, limitar a corrente que vai passar por esse cara aí. Uma das formas de fazer, a forma mais simples, é usar um resistorzinho, tá? E aí perceba aqui, a tensão no diodo vai ser essa tensão aqui, tá? VD. A corrente positiva no diodo vai ser essa corrente ID. Tudo bem? Usando a convenção que a gente escolheu aqui, tá? Esse circuito ele só tem um diodo, ele tem duas hipóteses de operação. Vou chamar aqui de Vout. Primeira hipótese aqui é esse diodo que eu vou chamar aqui de D1. Esse diodo não conduz. Se esse diodo não está conduzindo, esse diodo está funcionando como chave aberta, tá? Se eu não tenho corrente passando aqui porque está chave aberta, essa corrente é igual a essa corrente, a corrente no resistor é zero, isso quer dizer que a tensão do lado de cá é igual à tensão do lado de cá. Se do lado de cá tem VDD, do lado de cá vai aparecer VDD, ele copia a tensão de VDD, que é como se fosse a tensão de entrada aqui para a gente, na saída. Vout é igual a essa tensão que eu estou chamando de VDD, beleza? Muita atenção, tá, gente? Eu vi muita gente fazendo isso aqui. Se a corrente no resistor é zero, então a tensão é zero e taca lá, pum, zero na parada. Muito cuidado, tá? Corrente zero no resistor quer dizer que a tensão de um lado é igual a tensão do outro lado. A tensão dos terminais é igual. Só isso, tá? Não quer dizer que a tensão de saída é zero. Presta atenção nessa hora, tá? E aí aqui, o que a gente está interessado, perceba que eu estou considerando o VDD positivo, tá? Estou considerando que esse VDD é positivo. Repare que eu estou interessado, então, em descobrir quando é que esse diodo não conduz. E repare que ele está reversamente polarizado meio que o tempo todo, tá? Meio que o tempo todo ele está reversamente polarizado. A tensão do lado de cá é sempre maior do que a tensão do lado de cá, tá? A maior tensão que pode aparecer aqui, ó, do lado de cá, é justamente VDD, que é quando essa corrente aqui é zero. A maior tensão que pode aparecer aqui, tá? Repare outra coisa. Se do lado de cá a tensão está fixa e tiver alguma corrente passando aqui, vai ter uma queda de tensão e esse Vout vai ser
alguma tensão menor do que o VDD. Então, a máxima tensão que pode aparecer nesse ponto aqui, nesse terminal, é o VDD. Então, repare que nessa condição aqui, esse cara está meio que sempre reversamente polarizado. Tá? A menor tensão que pode aparecer aqui, tá? É quando esse cara aqui está conduzindo plenamente. Né? Quando esse cara que está conduzindo plenamente, a menor tensão que pode aparecer aqui é 0. Okay? Então, percebam que esse cara que está sempre reversamente polarizado. Tá? Nessa situação aqui. E aqui o que a gente está tentando fazer é aproveitar que VD, se esse cara está sempre reversamente polarizado, a ideia é que algumas horas ele não está conduzindo, em algumas situações ele não está conduzindo, para outras situações ele está conduzindo. Tá? E é isso que a gente quer aproveitar aqui. Aproveitar esse VBR do diodo Zener. Tá? Então vamos lá. Quando que esse cara não conduz? Tá? Se esse cara não conduz, perceba, o que eu quero descobrir é se a minha hipótese de não condução é quando a tensão estiver nessa faixa aqui, ó, entre 0 e esse VBR aí. Ou VZ, eu vou chamar de VZ aqui, né, para ficar igual na minha nota de aula. Vou chamar essa tensão aqui de VZ. Para ficar igual na nota de aula, igual nos datasheets, tá? Tensão Zener. Então eu vou exigir que, tá? Exigir que, repare, em módulo, tá? E a tensão VR seja menor do que essa tensão VZ, em módulo. Tudo bem, gente? Aliás, VR que eu chamei aqui é o inverso desse cara. Pronto. Beleza? Eu preciso que a tensão reversa em cima do diodo seja menor do que essa tensão Zener aí. Tá? Faz a conta, vai chegar aqui, isso aqui vai acontecer quando o VDD for menor do que essa tensão Zener. Então, toda hora que esse VDD aí estiver abaixo dessa tensão Zener, esse cara não conduz e ele simplesmente copia a saída na entrada. Tá? Segunda hipótese. Segunda hipótese. B aqui. O D1 conduz estando reversamente polarizado. Tá? Nessa situação, perceba que o meu circuito ele fica alguma coisa assim, ó. O diodo vai funcionar como uma fonte de tensão, tá? Perceba, como é que eu fiz aqui? Mais, menos, ele está apontado de baixo para cima, tá? Essa tensão Vout, que é o que eu estou interessado, aqui é um R, aqui é VDD. Quanto que é essa tensão dessa fonte, tá? Vai ser justamente menos a tensão de ruptura. Essa tensão que está do lado de cá. Ok? Quanto que vai ser o Vout? Perceba que o Vout é menos o valor dessa fonte. Menos VZ, tensão de saída fica exatamente igual à tensão Zener lá do diodo. Ou muito parecida. Ok? Muito parecida. Tá? Quando que isso aqui vai acontecer? Justamente o contrário. Quando a tensão VDD for maior do que essa tensão Zener. Ok? Então, botei um VDD lá maior do que esse Zener, esse cara vai entre aspas, ligar conduzindo reversamente e vai tentar travar a tensão de saída na tensão Zener que você selecionou lá, selecionando qual é o diodo. Ok? E a ideia básica aqui é, você vai selecionar esse resistor, tá? De tal forma que a corrente que passa aqui seja uma corrente suficientemente pequena para não queimar, não dar nenhum problema no seu circuito. Quanto que é o suficientemente pequeno? Você vai lá no datasheet do diodo que você escolheu, vê quanto que é a tensão de operação que o fabricante recomenda, 1 mA, 10 mA, vê lá quanto que é. Calcula um resistor de tal forma que essa corrente que vai passar aqui, você olhou no datasheet quanto tem que ser, vai ser VDD menos VZ. Você também lê no datasheet. O VDD, você que está escolhendo, você que está colocando a tensão lá, dividido por R, vai lá e seleciona o R. Você conhece a corrente, você conhece o VDD, você conhece o VZ, você vai lá e calcula o R. De tal forma a isso aqui funcionar, a não queimar. Tudo bem?
Um pequeno detalhe, porque normalmente esse circuito aqui, como que ele vai se encaixar naquele outro circuito que a gente acabou de ver, tá? Vou desenhar aqui o circuito meio que completo, né? Eu vou usar o retificador de meia onda, só porque ele é um pouquinho mais simples conceitualmente, tá? Mas é a mesma ideia com o de onda completa. Então eu tenho, do lado de cá tá entrando seno, tô retificando, eu tenho o capacitor, que é o filtro passa abaixo do circuito, ok? E a ideia básica aqui é fazer o seguinte, botar o R, botar o Zener do lado de cá, e pegar a tensão de saída aqui, ok? E aí perceba uma coisa, esse R, eu vou chamar de R1 aqui, vou chamar esse aqui de D2, esse aqui eu vou chamar de D1, vou chamar esse cara aqui de C1. Repare o que está acontecendo, tá? Até aqui, até nessa ponta, o que meu circuito está tentando fazer? Ele está tentando gerar aquela tensão, alguma coisa parecida com isso, no tempo, tá? Quanto que essa tensão de saída aqui? VP menos VD1. VP, tensão de pico do seno, menos a tensão, uma queda num diodo, ou 2 vezes VD1, o que quer que seja, ok? E aí, qual que é a ideia básica? Eu estou usando essa tensão aqui como se fosse o VDD do circuito que a gente acabou de calcular, tá? Então, o que esse circuito aqui agora está tentando fazer? Se essa tensão aí, VP menos VD1, já descontando o ripple, tá? Ficar suficientemente alta, o que esse cara aqui está tentando fazer é botando uma tensão aproximadamente constante de quanto? VZ, que é a tensão Zener que você escolheu lá quando você escolheu esse diodo Zener. Ok? Então, como é que você troca a tensão aqui? Você vai lá e troca esse diodo, tá? Mas perceba uma coisa aqui, que é bastante comum nas fontes antigas, tá? Era bastante comum ter um transformador aqui na entrada, pega lá a tensão direto na tomada lá, 220, 380, 314, eu nunca sei quanto que é a tensão de pico aqui no tempo desse negócio. Usava isso aqui no circuito. Opa, deixa eu desenhar assim. Usava esse troço aqui no circuito, baixava normalmente, tá? Para 12 volts aqui. Seria o VP. E aí, faz o retificador, abaixa essa tensão aqui, por exemplo, para 5 volts. Bastante comum ver esses parâmetros aqui. Ainda hoje aí tem uns equipamentos antigos que vocês encontram por aí que usam exatamente esses parâmetros aqui, tá? Ou 5 volts, ou 9 volts, ou 12 volts não é tão comum mais tanto, tá? Mas 12 volts, 5 volts. Em circuito de áudio aparece isso aqui, ainda com alguma frequência. Tá? Qual que é o problema de fazer essa solução? Tá? Funciona direitinho, tá? Mas qual é o problema de fazer essa solução aqui? Na hora que eu fiz a conta do regulador de tensão aqui, que é o circuito que está na saída, escolhendo a tensão de saída, tá? Eu considerei que a corrente que eu estou exigindo aqui na saída é zero. Eu considerei isso. Só que não é assim que esse circuito funciona, porque eu vou vir aqui, eu quero usar isso para alimentar uma carga, e essa carga vai exigir uma determinada corrente. Ele pega a tensão e vai exigir uma corrente para poder ter receber uma determinada potência. Se não tiver corrente nenhuma ali, ele não faz trabalho nenhum. Tá? Então, normalmente, qual é o problema disso? Tá? Essa correntezinha aqui, que está saindo, ela bagunça a operação do diodo Zener. Por incrível que pareça. Tá? Ela bagunça a operação do diodo Zener. Nas notas de aula tem feito a conta mais ou menos bonitinha, mas a ideia, eu vou fazer aqui uma parte gráfica para tentar mostrar para vocês, tá? Qual que é a ideia básica? E qual que é a ideia básica do que está acontecendo? Na hora que o diodo Zener, eu vou desenhar aqui, ó, VD e D, tá? Na hora que o diodo Zener ele está conduzindo, ou o que quer que seja, está ou não está conduzindo, tá? Na hora que a gente faz aqui a característica reversa dele, essa curva aqui é exponencial da mesma forma que a curva limpinha, bonitinha para o lado de cá. Uma exponencial um pouco mais complicada, tanto é que eu nem botei a equação aqui para vocês, ela é um pouquinho mais chata, tá? Mas o que acontece aqui? Eu vou desenhar um outro gráfico, que normalmente é um pouco mais, é o que vocês veem nos livros, tá? Opa.
Vou desenhar um gráfico de V de menos VD. Tá? Que é o que a gente chama de tensão reversa no diodo. Tá? Eu simplesmente estou espelhando aquele gráfico do lado de lá. E do lado de cá, vou plotar uma corrente que é menos ID, que é para eu pegar só a parte vermelha ali do gráfico e ficar com ela virada para cima aqui assim. Ó. Virada... Opa, desenho com uma escala ruim. Ficar com ela alguma coisa assim. Okay? Então, espelhei esse gráfico aqui. Tá? E aí, a ideia básica, repare aqui. Tá? A ideia básica aqui é... Eu estou plotando para vocês, tá? Essa tensão... Por que não está apagando? Essa tensão aqui... É o que está lá no gráfico. É esta tensão aqui e esta corrente aqui. Que é ao contrário da convenção que eu escolhi. Tudo bem? Mas perceba por que eu estou fazendo isso. Porque essa corrente amarelinha aqui, ela vai ser igual a essa corrente aqui, ó. Que passa aqui. Quando a outra corrente lá de saída é zero. Tá? E aí eu consigo fazer no mesmo gráfico a tensão e a corrente do resistor também. Uma curva de carga, igual eu mostrei para vocês em alguma aula passada aqui, como é que funcionava. Tá? Então, você vai... Lá na nota de aula tem lá a conta bonitinha, mas você vai lá e traça a curva de carga desse resistor, tá? Vai ser uma reta, nesse gráfico aqui. Ele vai passar nesse ponto do lado de cá, que é VDD dividido por R menos IOUT, onde IOUT é essa corrente que está saindo aqui, tá? Repare que quando ela é zero, a corrente ali vai ser simplesmente VDD sobre R, que é o que eu gostaria que acontecesse mesmo. E do lado de cá eu cruzo num ponto que é VDD menos IOUT vezes R, tá? E aí repare uma coisa, quanto que é a tensão de saída do circuito? Vai ser essa tensão aqui, onde os dois gráficos encontram por conta da lei de Kirchhoff, uma corrente igual a outra, tá? E aí vem a questão, quando eu aumento essa corrente IOUT aqui, ó, quando eu aumento essa corrente, repare que o IOUT do lado de cá está diminuindo. Está fazendo diminuir uma determinada quantidade. Então, esse ponto aqui ele vem para baixo. Tá? Esse ponto vem para baixo. Repare que o IOUT está fazendo diminuir esse cara aqui. E ainda por cima está multiplicado por R. Então, se eu, do lado de cá eu decidir uma unidade de IOUT, de corrente, tá? Do lado de cá eu vou andar para a esquerda de R vezes unidade dessa variação dessa corrente aí, o quanto que mexeu essa corrente. Okay? Normalmente aquele R ali, a gente, tipo, vocês normalmente calculam isso aí dá na faixa de centenas de ohms, é um valor típico, tá? Então, eu ando aqui nesse ponto para a esquerda bem mais do que eu ando para baixo naquele outro eixo ali. Bem mais, tá? Então, basicamente o que acontece aqui é, aumentei a corrente, meu gráfico andou para o lado de cá, veio para cá. O que aconteceu com minha tensão de saída? E repare, minha tensão de saída, se antes era menos VD aqui, que era o que eu normalmente chamo de VZ, a minha tensão diminuiu. A minha tensão diminuiu, em módulo, tá? A minha tensão diminuiu. Minha tensão, se estava aqui, ó, no gráfico, ela andou um pouquinho para a esquerda. Foi isso que aconteceu. Oh, um pouquinho para a direita, tá? Foi isso que aconteceu. Então, repare, esse circuito aqui ele tem um problema que é, ó, eu consigo quase praticamente eliminar a tensão de ripple que eu tinha ali, que ela fica basicamente toda ali em cima do diodo. O diodo basicamente consegue estabilizar isso aqui, quase joga fora a tensão de ripple, tá? Só que esse circuito, na hora que eu puxo o corrente dele, ele dá uma riada, assim, pum, ele cai a tensão. Tá? E quanto mais corrente eu puxar, mais cai a tensão. E isso normalmente é um problema, normalmente é um problema. Normalmente é um problema. A gente quer evitar isso. Tá? Então, eu vou colocar alguma coisa adicional aqui no meu circuito, de tal forma, tá? De tal forma que eu isole esse circuito aqui de quem está consumindo a corrente dele. A minha ideia é, eu quero isolar esses dois caras de tal forma que o lado esquerdo aqui, o diodo do Zener, ele veja sempre corrente constante. Sempre alguma coisa que não mexe a corrente. E do lado direito ali,
se a corrente da carga resolver variar, se a carga resolver pedir mais ou menos corrente, tá? Outra coisa resolve esse problema da corrente. Mas eu gostaria de copiar a tensão. A tensão que eu gerei aqui do lado esquerdo, eu quero que seja igual do lado direito. Se foi 5 volts, eu quero que apareça 5 volts lá do lado direito. Tá? Pediu. Sim. Eu tô com uma dúvida no slide anterior, que eu não sei se você explicou e eu não percebi, mas esse diodo Zener aí, toda vez que a gente fazia nos outros diodos a hipótese de que ele ia conduzir, a gente usava o VD-ON, né? A gente trocava por uma fontezinha VD-ON, só que esse Zener, ao contrário dos outros, ele é substituído por uma fonte que é o valor da ruptura, né? Porque, calma, eu tô fazendo isso porque aqui nessa situação onde ele está colocado, ele está conduzindo reversamente polarizado. E aí então, o joelhinho se que eu quero... se fosse qualquer outro diodo sem ser o Zener, ele também iria ser substituído por uma fonte da tensão de ruptura? Sim. Então... O Zener, o que o Zener tem, além do nome diferente, tá? O Zener, ele só, a única coisa meio que especial que ele tem é que na hora que alguém fabrica ele, tá? Ele é mais ou menos ajustado para que essa tensão VZ dele, essa tensão de ruptura reversa, ela seja bem certinha. É a única coisa especial que tem nele. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. A par desse detalhe do Zener, né, que ele é mais certinho. O motivo que a gente substituiu a fonte aqui, sem ser por VD-ON e sim pela tensão de ruptura, é porque esse negócio está reversamente polarizado. Exatamente. Não é o que a gente viu aqui, ó, olha só. A tensão do lado de cá tá mais positiva que a do lado de cá, não é? Tensão aqui tá mais positiva que a do lado de cá, não tá? Tô vendo agora. O diodo, ele tá diretamente polarizado quando essa tensão aqui, ó, nessa ponta tá mais positiva do que nessa, não era assim? Porque esses foram todos os outros casos, né, mano? Pois é. O Entendi. diodo Zener é feito para funcionar ao contrário. Entendi. Não, agora ficou claro. Só uma última coisa que eu ia perguntar logo em seguida do slide seguinte. Isso que você falou, que a gente quer fazer com que ele não, sei lá, drene corrente a mais, mas ele copie a tensão, isso não é um buffer? Exato. É o que a gente vai fazer agora. Então tô estudando direito esse treco. Entendi. Sim? Beleza? Você vê que os circuitos, eles vão... tipo assim, eu vou desenhar um circuito agora, que é esse aqui, mais alguma coisa, né? E repare, os circuitos eles vão ficando grandões, você olha lá um esquemático, às vezes tem uma fonte... Cara, tem tipo, muito componente, tá? Mas você vai olhando e vai falando, cara, tá bom, qual é o caminho que a coisa tá acontecendo? Tem um caminho aqui, tem uma entrada, ela vai ser processada, o circuito analógico, ele vai processar um sinal do mesmo jeito que um sinal digital processa um sinal. Do mesmo jeito, tá? Qual o caminho, então, que esse processamento acontece? Beleza. Para que tem aquele diodo ali? Aquele diodo ele tá ali para fazer uma função. E aquele capacitor tá ali para fazer uma outra função. E aquele resistor com o Zener, qual a função que eles estão ali? Estão ali para fazer essa outra função. E aí, repare, cada vez que a gente vai resolvendo um problema, normalmente aparece outro. Tá? Eletrônica é meio que um inferno porque vai acontecendo isso. Você resolve um problema, aparece outro. Aí você bota alguma coisa que resolve o problema que você acabou de... O problema adicional que você acabou de fazer. E normalmente você vai botar outro. Felizmente, a gente consegue chegar normalmente em algum lugar que a gente fala, beleza, isso aqui tem problema ainda? Tem, mas tá suficientemente bom agora pro que eu preciso. Entendeu? Entendi. Beleza? Professor, se quiser alterar o Vout, aí vai ter que mudar o diodo Zener para alterar esse Vout. Por exemplo, Do jeito que tá aqui, sim. Mas vamos ver que o circuito que eu vou fazer, a gente vai começar a ter um grau de liberdade adicional que a gente pode mexer alguma coisinha lá, mexer mesmo assim, um componente fixo que tá lá, sei lá, um potenciômetro. Eu mexer ele e eu escolher a tensão. Já o circuito que eu vou fazer na sequência. Beleza? Outra coisa, tá, gente? O que eu acabei de fazer aqui é um bom comentário para a prova, tá? Eu costumo perguntar coisas desse tipo, tá? Eu boto um circuito lá, e em vez de ficar pedindo para você calcular 1000 coisas, tá? Eu pergunto, para que serve esse componente que está aqui? Para que serve esse diodo que está aqui? Esse D1 aí? Para que serve esse R1? Para que serve esse capacitor? Para que serve não sei o quê? É bem comum eu perguntar esse tipo de coisa, porque no final das contas é isso que o computador não te ajuda.
computador, o simulador, ele não responde para você. Você pergunta para ele, simulador, quanto que é, tipo assim, para que serve esse resistor aqui? Ele não te responde. Mas se você perguntar quanto que é a corrente que passa aqui, ele responde para você. Tá? Então, eu tento perguntar algumas coisas que, nas provas, que, cara, tipo, o simulador não te ajuda. Tudo bem? Então, muita atenção nisso quando vocês estiverem estudando. Se perguntem, tá? Para que serve cada componente desse que a gente está colocando aqui? E repare, todo mundo que eu estou botando aqui tem uma função. Todo mundo que está aí no circuito tem alguma função. Ele está ali por algum motivo. Às vezes é um motivo, vamos chamar assim, de um motivo principal, né? Ele serve a uma função específica, tipo, uma função que faz parte do processamento que eu estou interessado. Em alguns componentes eu estou ali colocando para resolver algum problema, tá? Consertar algum defeito que apareceu ali no circuito. Tá? Ele não é necessariamente... Se eu tirar ele, meu circuito não é que para de funcionar. Mas se eu tirar ele, meu circuito fica pior em termos de desempenho. Tá? Então, bastante atenção na hora que estiver estudando isso. Então, vamos lá. Então, seguindo a sugestão do Eduardo aqui, é justamente o que você falou, Eduardo. Cara, eu vou fazer um buffer para isolar esses dois caras. Tá? Então, o que eu tenho aqui agora é... Eu estou com o circuito até agora assim, né? Eu estou pegando minha tensão de saída aqui. Eu quero, nessa ponta aqui agora, botar um buffer, tá? Eu vou usar aquilo que a gente já usou no passado aqui, tá? A gente fez um buffer com amplificador operacional, ok? Eu venho, faço isso aqui, ó. Menos. Simples assim, tá? Claro que eu vou dar uma melhorada aqui nessa coisa, tá? Mas é simples assim a ideia básica. Eu vou pegar, repare uma coisa. Eu vou pegar... Se do lado de cá eu tenho V, eu vou chamar aqui de VX, tá? Do lado de cá eu vou ter VX também. Esse circuito copia a tensão de entrada, ele copia na saída. Com uma vantagem, que é essa corrente aqui, ó. Mesmo quando ela não é zero, e a gente viu que pode ser que tenha corrente de polarização no amplificador operacional, pelo menos essa corrente é constante. Ela não depende do que acontece na saída do amplificador operacional, tá? E é isso que a gente precisa do lado de cá. Não é necessariamente que a corrente seja zero, tá? Mas que a corrente seja constante. Porque se essa corrente aqui for constante, essa tensão Vx, ela é muito, muito, muito constante. E aí eu tenho uma tensão bastante constante aqui na saída. Bem acertadinha mesmo, tá? É impressionante como que isso aqui já melhora o desempenho da tensão de saída, ok? Qual é o problema disso que a gente não vai resolver agora? A gente vai resolver depois que a gente tiver transistores à disposição, tá? É o seguinte, a corrente máxima que eu posso entregar para minha carga, ela está limitada por qual é a corrente máxima que esse amplificador operacional consegue me fornecer. Porque percebam, se eu considerar que essa corrente para cá é zero, toda a corrente que eu vou chamar aqui de... Eu chamo de IL, né? A corrente que vai para a carga. A corrente que a carga está consumindo, toda essa corrente tem que ser fornecida pelo amplificador operacional. Tá? 100% dessa corrente. E vocês vão ver que assim, é razoavelmente comum o amplificador operacional não conseguir fornecer muita corrente na faixa de miliamperes. Tá? Então, se eu quiser puxar muita corrente, aí na faixa de amperes, por exemplo, 1 ampere, 2 amperes, que é uma fonte qualquer aí, que vocês encontram uma fontezinha dessa celular aí, facilmente ela te dá 2 amperes, tá? Hoje em dia. Uma fonte de computador, facilmente ela te dá 5 amperes, 6 amperes, tá? Então, se eu quiser fazer isso, eu preciso de alguma coisa adicional que, de alguma forma, estenda a capacidade do amplificador operacional de me entregar corrente, tá? Eu vou precisar de alguma outra coisa que me permita puxar muita corrente de algum lugar. Tudo bem? A gente não vai resolver isso aqui agora, porque a gente precisa de o elemento que vai fazer isso vai ser o transistor. A gente só vai ver isso na sequência. Mas lá para o final do curso, a gente vai voltar para esse circuito e falar assim, como é que a gente conserta esse problema que a gente viu aqui? Que era, não consigo tirar muita corrente daqui. Tá? Mas ele resolve o problema da tensão. A tensão aqui é bem estável. Tá? E aí vem uma questão, que é, cara, como é que eu posso tentar fazer para escolher agora a corrente sem precisar trocar um componente lá? Sem precisar trocar um componente.
horas. Eu posso fazer uma ideia de, cara, por que eu não posso dar um ganho nessa tensão aí? Vx, eu tenho Vx de um lado. Por que em vez de copiar, dar o ganho 1, eu não posso fazer um ganho mesmo lá, aumentar ou diminuir essa tensão, tá? Nada te impede de fazer, então, o seguinte, vir aqui e botar um amplificador, alguma coisa nessa linha. Tem um, eu chamei aqui de C1, R1, D1, D2. Então, esse cara aqui agora é R2, R3. Nada me impede de vir aqui e colocar uma realimentação para eu poder controlar a tensão de saída do amplificador operacional. Tá? Nada me impede. E aí, perceba, a gente já fez a conta desse circuito que está aí. Tá? É um amplificador não inversor. Quanto que é, eu chamar aqui de Vout. Quanto que é esse Vout? Vai ser a tensão de entrada vezes o ganho. A tensão de entrada aqui é, que eu chamei aqui de Vx, que a gente calculou aqui agora, que é a tensão Zener lá do diodo. Então, vai ser Vz vezes 1 mais R1 dividido por R2. Calma aí. Ok? Tô calmo. Quer nomear esses resistores aí? Ah, desculpa. Boa, bem observado. É que eu já vou no automático aqui, né? Eu meio que decorei a fórmula. Então, é R2 dividido por R3. Tudo bem? R2 dividido por R3. E aí, perceba o que você pode fazer. Você pode chegar aqui e falar assim, cara, eu vou pegar um desses caras aqui, em vez de botar um resistor fixo, eu posso botar um potenciômetro, alguma coisa que tem um parafusinho lá, alguma coisa que eu mexo nele fisicamente, tá? Por exemplo, se eu puser aqui. E aí, a partir desse momento, eu posso escolher quanto que é a tensão que eu quero que apareça ali na saída. Como que eu faço isso? Controlando o ganho desse circuito, tá? Controlando o ganho desse circuito. Tudo bem, gente? Eu não sei, eu tô checando aqui onde que é a melhor posição para ele. Não sei dizer se é nesse R3 ou se é nesse R2. É aqui, ó. A melhor posição para escolher esse potenciômetro é aqui. E por quê, tá? Nesse cara R2 aqui. Por quê? Porque quando você bota lá um potenciômetro, o que ele faz, tá? O que é o potenciômetro, né? É um resistor, tá? É um resistor que tem 3 terminais. É uma coisa que tem 3 terminais. Tem um terminal aqui, e ele tem um terminal variável que quando você mexe ele, tá? Ele anda essa setinha. Ou ela aparece aqui, ou ela chega até aqui. Beleza? Basicamente é isso que acontece. Você meio que anda com alguma coisa, literalmente, fisicamente você anda com alguma coisa, tá? Em cima. E aí, quando você gira para um lado, você meio que aumenta o valor da resistência entre esses dois pontos aqui, ó. Entre esses dois pontos aqui, tá? E quando você gira para o outro lado, você meio que diminui, você diminui um caminho, você diminui uma resistência entre aqueles dois pontos ali. E aí a ideia é que você vai usar esse ponto aqui que eu vou chamar de A nesse lugar aqui, esse ponto que eu vou chamar de B nesse lugar aqui. E por que esse é o melhor lugar, tá? Porque quando você vai para o limite onde esse potenciômetro está com resistência 0, tá? Que é quando esse cara tá... Quando a coisinha que excursiona, o terminalzinho dele, tá meio que encostado do lado de cá, no outro terminal, no terminal A. Tá? O A encosta com o B ali, metal mesmo, tá? Essa resistência é 0, o R2 é 0. E aí perceba, quanto que é a tensão de saída? VZ. E o circuito está com realimentação. Ela funciona igual ao buffer, sem nenhum problema. Quando eu vou para o outro extremo, sei lá, para o lado de cá, eu tenho a máxima resistência desse cara. 1K, 10K, 100K, você escolhe lá no teu potenciômetro. E aí você vê quanto que vai ser a tensão de saída. Você calculou com a equação que está aqui. Ok? Por que não é uma boa ideia botar do lado de cá? Por que não é uma boa ideia botar esse potenciômetro do lado de cá? Tá? Lembra, a matemática aceita tudo. Tá? Mas tipo, o mundo real não aceita tudo. Tá? Repara que do lado de cá, o que acaba acontecendo é... Aliás, agora eu pensei melhor aqui.
eu até aceito botar aqui. Eu tô pensando que é o Depende seguinte, do ajuste, né? depende do ajuste, né, Se que você você quer quiser um fazer. ajuste fino, assim, eu achei legal, eu acharia legal botar no R3, não? Eu tô pensando, porque eu posso acabar vindo botando aqui 0, certo? 0. E aí, se eu puser 0 aqui, eu tenho... Não, isso aqui vai ser um problema mesmo, ó. Isso aí vai Porque aí eu deixar tenho... não Aí comportável. na entrada eu tenho VZ menos 0. Então, na saída, eu travo a excursão do amplificador em VDD, né? Calma, repete Percebe? esse final aí. Vamos lá. Se eu puser esse potenciômetro aqui, ó, no lugar do R3, e eu excursionar para baixo a resistência, no limite ela vai chegar em 0, ou muito pertinho de 0, tá? Se eu chegar ali em 0, eu estou copiando, aqui eu tenho, ó, 0 volts, do lado de cá eu tenho VZ. Aí a tensão de entrada que o amplificador operacional está vendo é VZ menos 0, VZ, certo? E aí ele vai multiplicar isso pelo A0, certo? Vai. Pois é. Esse aqui é um problema, porque na hora que eu boto 0 aqui, ó, cara, para todos os efeitos, tá? É equivalente a desligar a realimentação. Então o circuito trava lá em VDD, a tensão de saída dele. Trava na excursão máxima, né? Ah, o VDD do Ampiop. O Ampiop, é. Ah, meu Deus, nossa, viajei. Eu tenho um VDD dos slides anteriores, aí eu... Ai. Aqui, ó, isso que eu tô falando, ó. Imagina que aqui você tem aqui, ó, vou chamar aqui de VSS, tá? Vou chamar aqui de VDD, certo? Esse VDD aí, Você não, é trava isso mesmo. nessa tensão. Consegue ver? É Essa isso mesmo, tensão. né? Eu ia falar que ia ficar infinito ali, ia desandar o negócio, mas Não. no mundo real não tem infinito, né? Ia ficar VDD mesmo. Infinito. Não tem infinito. Então, e aí vem a questão, que olha só, vai travar naquele VDD. Só que da onde que eu tiro esse VDD? Eu não estou fazendo fonte de alimentação justamente para criar os VDDs para os meus circuitos. De onde que sai esse VDD aqui? Uma boa Entendi. pergunta, né? É. Tá? A gente vem aqui, ó, e aproveita ele justamente daqui. Eu não estou gerando uma tensão mais aproximadamente constante ali atrás? Esperto. Não é? Assim, essa é a ideia básica. Em vários circuitos a gente pode botar aqui no 0, tá? Aproveitar aqui o mesmo 0 do resto do circuito e fazer o circuito com alimentação assimétrica. Eu já fiz isso aqui em vários ampliómetros aqui que funciona mais ou menos bem, tá? Funciona assim, para muita coisa funciona bem. Só que aí, repare, se eu travar essa tensão no VDD, essa tensão VDD não tem o ripple que tá vindo ali de trás, que é justamente o que eu quero combater? Sim. Consegue perceber que tudo que vier de sujeira do lado de cá, ó, se eu travei a tensão aqui em VDD, vai copiar toda a sujeira pro lado de cá, que é o que eu não quero que aconteça. Tá? Então, por esse motivo, eu tendo a dizer que esse não é um bom lugar botar o potenciômetro aqui, ó, no lugar desse resistor. Tudo bem? Por conta disso, começa a ter esse defeito aí, tá? Do lado de cá nunca tem isso, porque a realimentação, ó, tá sempre bonitinha. Quando esse cara aqui for 0, o ganho é 1. Quando esse cara aqui for maior do que 0, vai aumentar a tensão aqui de alguma quantidade. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Então a gente começa a ter algum controle sobre o que está acontecendo com a tensão de saída. Tá? Algum controle sobre a tensão de saída. Tem outras formas de fazer, tá? Estou mostrando para vocês uma forma bem simples aqui, para vocês começarem a ter uma ideia de misturar a coisa toda. Tipo, cara, olha só, vai usando vai se meio que o que vocês foram aprendendo vai se acumulando, tá? Toda hora que você meio que precisa acertar uma tensão certinha, buffer, isolar uma coisa da outra, buffer. Quero dar um ganho, quero dar uma melhorada aqui, quero ter algum controle sobre uma tensão, pô, dá um ganho. Nada te impede de fazer um ganho, tá? A gente vai ver outras formas de fazer isso aqui quando a gente falar em transistores mais simples até, tá? Mas por enquanto é o que a gente tem de ferramenta. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Beleza. Beleza. Então, seguindo aqui. Isso aqui, a gente para aqui, a gente não resolveu completamente os problemas, tá? Qual que é o problema que eu vou deixar em aberto? Que a gente só vai ver agora, provavelmente lá no final do curso, tá? Como é que eu faço para aumentar a capacidade de corrente aqui? Eu preciso botar alguma coisa que copia a tensão aqui, né? Copia a tensão que eu trouxe para o lado de cá, para a minha carga, mas que me dá mais corrente do que o amplificador operacional é capaz de me fornecer.
A gente vai deixar isso em aberto por enquanto. Vamos ver um outro circuito aqui, que é a ideia do... Aí agora mudando de assunto, tá? É tentando resolver aquele outro problema. Como é que eu faço para usar o retificador quando a tensão que eu quero retificar é muito pequenininha? Tá abaixo do VD1, tá? O circuito que eu vou mostrar aqui para vocês é que a gente vai chamar de retificador de precisão, tá? Eu vou mostrar o circuito, meio que o circuito simples para vocês, mas ele é um circuito que tem defeito também, tá? E aí tem um circuito um pouquinho mais sofisticado, que eu vou mostrar aqui, eu vou simplesmente desenhar ele, e aí todo aquilo dando a dica também, já que a prova está perto, né? Tudo aquilo que o professor desenha na aula e não explica como é que funciona é o que vai cair na prova, tá? Mas é um circuito clássico, vocês têm plena capacidade já de entender e resolver ele, então já fica a dica para outro exercício, tá? Então vamos lá. Qual que é a ideia, tá? O que é o problema, né? Antes de eu mostrar a solução, tá? O problema eu tô com um retificador um retificador, no meu caso aqui, de meia onda, tá? E o que a gente percebeu é que a característica aqui, ó, vem Vout desse cara, vem Vout desse circuito, ela é o seguinte, quando a minha tensão está abaixo do VD1, esse cara, a tensão de saída é zero, quando ele está acima, ele copia. Quando a minha tensão de entrada excursiona bastante, tá? Por exemplo, se eu puser um seno, que é o negócio da tomada, tá? Essa excursão é bem grandona, assim, ó. Bem grandona, assim, tá? O Vin vai bastante para o lado positivo, bastante para o lado negativo, bem além do VD1. Então, praticamente não percebo o que está acontecendo, tá? Basicamente, eu tenho aqui ó, uma zonazinha morta aqui, que é meio que um desperdício, mas tem bastante faixa onde eu copio, que tá tudo bem, e a gente consegue operar o circuito. O problema acontece quando a gente quer excursionar um sinal que na entrada seja muito pequenininho. Por exemplo, estou pegando um sinal aqui numa antena, tem alguma modulação em amplitude que eu quero demodular, e aí é bastante comum que a gente tem que fazer fazer algum tipo de amplificador, mas ainda assim isso fica pequeno, tá? E vim aqui fazer o circuito retificador. E aí entra um problema, porque esse sinal que estou recebendo está muito pequeno. Tá normalmente abaixo do VD1, mesmo com aquele amplificador ali, tá? Aquele amplificador ali, ele não está ali para melhorar em ciclo de rádio. Vocês vão ver isso, eu espero, em princípio de comunicação. Então, vocês vão ver isso em mais detalhes. Aquele amplificador que normalmente aparece ali na entrada de todo o circuito de comunicação a rádio, tá? Ele não está ali para aumentar a potência, tipo assim, deixar o seu sinal grandão de novo. Ele está ali para minimizar o efeito do ruído dos outros circuitos que você vai botar na sequência. Tá? Ele melhora o que a gente chama de figura de ruído. Então, ele não serve para... Se o sinal está pequenininho, vai ficar grandão. Tá? Não é exatamente esse o efeito dele. O efeito dele é melhorar o efeito geral de ruído no circuito. Tá? E aí, lá em comunicações, alguém vai explicar por que acontece isso. É um fenômeno muito curioso. Tá? Mas o que acontece? Está chegando alguma coisa muito pequenininha, eu quero retificar. Tá? E aí, perceba, se esse muito pequenininho for abaixo do meu VD1, a excursão do meu sinal de entrada, eu não vou conseguir ver, eu vou cortar tudo, vai virar tudo zero para mim. Tá? Então, esse é o problema que a gente quer resolver agora. Como que eu vou resolver? Realimentação, tá? Assim, tudo que você não souber muito bem o que fazer, gente, tá? Mas você olha e fala assim, cara, tenta fazer algum circuito realimentado que normalmente é um bom caminho. A realimentação resolve tanta coisa, tá? E a minha proposta é olhar o que esse circuito aqui faz, ó. Esse circuito aqui faz. Eu vou misturar o buffer, que a gente acabou de ver, tá? O buffer é assim, né? Eu vou misturar esse cara aqui, o buffer, com o retificador. Aí eu falo assim, pô, beleza. Onde que eu posso botar o diodo aí no meio do caminho para retificar meu sinal? Ok? A minha proposta é que a gente coloque ele bem aqui, ó. Desenhar esse cara de vermelho aqui, ó. Bem aqui. Insere com o meu sinal.
não só insere com o meu sinal, então meu sinal vai ter que meio que atravessar o diodo naquela linha, né? Como o diodo participa da realimentação. Percebam agora. O diodo participa da realimentação, tá? Porque se eu tivesse colocado diodo simplesmente aqui, ó, depois da realimentação fechada, não tem efeito nenhum. Não tem nenhuma diferença, tá? Eu vou pegar a entrada, vou botar na saída, a entrada que era pequenininha continua pequenininha, eu passo no diodo, mesmo problema aconteceu. A minha ideia aqui é, eu vou retificar e eu quero que o diodo participe da realimentação de alguma forma, tá? Então esse é o circuito que eu proponho a gente analisar para ver o que ele faz. Então vamos dar uma olhada aqui no primeiro momento. Primeira hipótese é que esse diodo conduz. Vou chamar aqui de D1. O D1 conduz. Na hora que ele conduz, eu estou com o meu circuito assim, né? Ó, mais, menos. Vou chamar aqui de VIN. Vou chamar aqui de VIN. Vou chamar aqui de Vout. Eu estou com... Se esse cara está conduzindo, vai aparecer a queda de tensão dele lá, VD1. Gera um Vout aqui. Estou com esse circuito equivalente. Então, ele está funcionando como se fosse assim, tá? Como se fosse assim. Vamos calcular e ver o que acontece com o Vout, tá? Então, repare que eu tenho aqui. Eu vou chamar aqui de V1, que é a saída do amplificador operacional, tá? Lembrando que eu tenho, repare, ó, V1 menos Vout tem que ser igual a tensão VD1. Ainda, eu tenho que o V1 vai ser a 0 vezes o V+, que é Vin, menos o V-, que é a tensão Vout do circuito, tá? Posso juntar as duas coisas, ok? Então, vou ficar com a 0 Vin menos Vout vai ser igual a Vout mais VD1 mais VD1. Vou passar todo mundo que tem Vout para o lado esquerdo, e aí vou ficar com... vou passar todo mundo para o lado direito e dar uma arrumada já na equação, vai ficar com Vout que estava aqui, mais a 0 Vout, que é o que está vindo lá de cá, vai ser igual a VD1, que está aqui, mas passou para o lado de lá, então é menos, certo? Passou para o lado esquerdo, foi menos, e do lado de cá já está do lado esquerdo, é mais a 0 Vin. Vou isolar o Vout do lado esquerdo aqui e vou ficar com a 0 Vin menos VD1 dividido por 1 mais a 0. Vou dividir do lado direito em cima e embaixo por a 0. Aí eu vou ficar com Vout igual a Vin menos VD1 dividido por a 0 dividido por 1 dividido por a 0 mais 1. E aí aqui eu vou fazer a aproximação lá do ganho infinito. Vou considerar que esse A0 é muito grande. Então perceba, 1 dividido por A0 vai ser praticamente 0. VD1 dividido por A0 vai ser praticamente 0. Porque eu estou considerando que o meu A0 é bem maior que o VD1. O que normalmente é verdade, tá? Esse ganho aí de malha aberta do amplificador normalmente é na faixa aí de 10 mil, 100 mil. E esse VD1 é na faixa de 1 volt, por exemplo. Ok? Então, isso aqui vai ser aproximadamente 0. Isso aqui vai ser aproximadamente 0. E aí eu chego que o meu Vout é aproximadamente Vin. Para todos os efeitos aqui. E aí reparem uma coisa. Porque isso aqui é meio que uma regra geral, tá? Não funciona só com diodo, funciona com qualquer coisa. Se você puser uma queda de tensão qualquer aqui, uma queda de tensão, tá? Qualquer queda de tensão. No caminho da realimentação, essa queda de tensão desaparece do lado de cá. É um fenômeno que sempre acontece. Aconteceu aqui com o diodo. Depois a gente vai aproveitar esse mesmo fato para botar um transistor aqui nesse meio do caminho e resolver o problema que a gente deixou para trás lá de corrente, tá? Porque
É o que a gente vai ver na segunda metade, na segunda parte da disciplina. Para ligar um transistor, eu preciso botar uma tensão em cima dele lá. Aí a gente mete uma tensão, bota essa tensão lá no caminho da realimentação, e essa tensão que eu boto lá, ela não aparece na saída. Tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz isso, obviamente, lá, que é um pouquinho mais complicadinho do que eu estou falando aqui, mas o princípio é esse. Tá? Se eu puser uma tensão no meio do caminho aqui da realimentação, copia. Opa! Ótimo, tá? Vout igual a Vin. Beleza? Aí vem a pergunta, quando que isso aqui acontece? Quando que isso aqui acontece? Tá? Copia, quando? Ok? Isso aqui vai acontecer quando essa corrente aqui for positiva, certo? Quando essa corrente aqui for positiva, tudo bem? Eu vou colocar uma carga aqui qualquer. Para poder ficar. Vocês vão ver aqui que, preciso botar uma corrente aqui para poder calcular, porque senão essa corrente aqui é zero. Tudo bem? Vou botar uma carga aqui qualquer, porque normalmente é assim que o circuito funciona mesmo. Isso aqui vai ser verdade, tá? Quando essa corrente aqui, ID, for maior do que zero. Só que essa corrente ID tem que ser maior que zero. Só que essa corrente ID é igual a corrente IR que passa numa carga qualquer que eu coloquei aqui. Então, eu preciso que esse R seja maior do que zero, tá? Para esse R ser maior do que zero, eu preciso que o Vout seja maior do que zero, porque do lado de cá eu tenho zero, tá? Então, eu preciso ainda que o Vout seja maior do que zero, só que, se isso aqui for verdade, o Vout igual a Vin, eu preciso que o Vin seja maior do que zero. Então, quando é que acontece essa situação aqui, tá? Do diodo conduzir. Ele vai conduzir sempre que a tensão de entrada do circuito for maior que zero. Sempre que essa tensão aqui for positiva. Beleza? O que está acontecendo, tá? A curva lá do meu retificador, ela deslocou para a esquerda. Repare, essa curva aqui, ó, que era o que tinha o retificador sem a realimentação, agora o que está acontecendo, ele conduz, só que em torno do zero. Então, eu meio que andei essa coisa para cá. Ó. No zero, vem maior do que zero, eu copio. Beleza? Tão mais certo isso será, quanto maior for o ganho do amplificador operacional, tá? Porque, repare, ó, depende do A0 que está aqui. Mas se esse ganho for suficientemente grande, isso aqui fica bem certinho do zero mesmo, tá? E isso aqui não é difícil de fazer funcionar. Qualquer amplificador meio que já vai, tá? Beleza. Tem uma segunda hipótese, vamos dar uma olhada. O que acontece quando esse diodo não conduz? Quando esse diodo não conduz, eu estou com a seguinte situação. Mais menos. Quando ele não conduz, ele vira chave aberta. E eu estou com o seguinte circuito, certo? Eu vou botar a minha carga aqui. Fica mais fácil de perceber o que está acontecendo. Mas é qualquer carga, tá? Não estou especificando nenhuma carga específica aqui. Repare o que está acontecendo. Eu tenho uma tensão de entrada aqui qualquer. Essa corrente aqui é zero. Essa corrente é zero. Consequentemente, essa corrente tem que ser zero. Se essa corrente é zero, corrente no resistor é zero, essa tensão tem que ser igual a essa tensão. Isso quer dizer que o Vout, nessa situação aqui, é zero. Que é o que eu gostaria que acontecesse. Tá? Tensão de saída igual a zero. Quando que isso vai acontecer? Deixa eu ver aqui, cadê minha nota de aula? Quando que isso aqui vai acontecer? Tá? Quando que isso aqui vai acontecer? Quando essa tensão aqui, ó, VD, for menor do que um determinado VD1, certo? Faz a conta, lá na nota de aula tem o meio do caminho. Vocês vão ver que isso aqui vai acontecer quando o Vin for negativo. Não tem como não ser diferente, tá? Só tem duas hipóteses. Se a primeira cobria metade das entradas, a segunda hipótese vai cobrir a outra metade das entradas. Então, o que está acontecendo é a curva desse retificador que eu chamei de precisão, daquele circuito lá, agora ela é assim, ó. Eu elimino o efeito do VD1.
repare, independe de qual é o diodo que eu estou botando aqui. Se ele tem mais, menos, independe disso. Elimina esse efeito. Tudo bem, gente? Elimina o efeito VD1. Qual é o problema? Tá? Qual o problema? Esse circuito aqui tem um problema. Tá? E é um problema grave. Assim, na prática, ele acaba muito problemático. Que é o seguinte. Observem que nessa situação aqui, ó, quando o diodo não conduz, eu não tenho realimentação no circuito. O meu amplificador operacional está funcionando em malha aberta. Tá? Está funcionando em malha aberta. A tensão de saída é zero, que é o que a gente acabou de calcular. Só que se aqui tem zero, do lado de cá tem zero, eu tenho na entrada do amplificador operacional Vin menos zero, Vin, a diferença de tensão que ele está vendo, positiva. Ele vai travar essa tensão aqui, ó. Essa tensão aqui, tá? Ele vai travar em VDD. E aí entra um problema, tá? 2 problemas que vocês devem estar vendo aqui, tá? Primeiro, se esse diodo não ligar, e ele ficar assim nessa situação aqui, tá? Na hora que eu fechar a chave de novo aqui, o circuito do amplificador operacional, ele demora um tempo para destravar ali do VDD e encontrar quanto que é a tensão de saída, tá? Acontece alguma coisa assim, ó, no tempo, tá? Eu tô lá no VDD, aí eu vou abaixando minha tensão de entrada, abaixo minha tensão de entrada. Ó, tô levantando minha tensão de entrada, na verdade, desculpa. Tô levantando minha tensão de entrada. Opa, tô falando besteira, tá, gente? Ninguém falou nada, né? Cadê o Eduardo hoje? Que sim. Ó a besteira que eu tô falando aqui, filho. Ó o tamanho da besteira que ninguém viu. Se eu tô nessa situação, o Vin tá menor do que zero, certo? Sim. Então eu não tô com o VDD do lado de cá, eu tô com tensão negativa, tá? Ah, o VSS? Eu vou chamar aqui de VSS, tudo bem? Ok. O que, por um lado, é bom porque, perceba, em cima do diodo tem VSS menos zero. VSS é a tensão negativa, então a tensão VD em cima do diodo está negativa. Ele vai ficar, de fato, não condutivo, vai ficar reversamente polarizado mesmo. Tá? Só que o problema é, na hora que eu tento aumentar a tensão de entrada, para ligar de volta o diodo, tá? Ele está travadão lá no VSS. E aí eu quero que ele vá lá para a tensão positiva. Repare, eu quero que lá na saída dele, ó, a menor saída que aparece aqui é zero. Então vai ser zero para cima. Na hora que esse cara ligar, eu preciso passar meio que instantaneamente aqui, ó, do VSS para alguma tensão aqui para cima, positiva. Tudo bem? E aí entra um problema. Porque na hora que eu faço isso, qualquer amplificador operacional que vocês pegarem, tá? Qualquer amplificador operacional, o bicho não consegue chavear aqui, ó, instantaneamente. Primeiro, por quê? Tem o fenômeno do slew rate, que a gente viu lá atrás, tá? Eu tenho uma máxima taxa de variação que eu consigo imprimir lá na minha saída. Então, em vez de subir assim abruptamente, eu vou subir com a taxa do slew rate, tá? Pode ser que isso aqui seja ok para alguma aplicação, que esse tempo aqui não seja um tempo muito complicado para você. Tem aplicações onde isso aqui é muito complicado. Na maioria das aplicações que eu conheço para esse tipo de circuito. Por quê? Porque o sinal de entrada, ele varia muito rápido. É um circuito, normalmente, circuito de comunicação. Normalmente está numa frequência um pouco mais alta, tá? Então, normalmente, isso aqui já começa a dar ruim, tá? Mas imagina que isso aqui não fosse uma limitação. Imagina que não fosse uma limitação, essa velocidade aqui. Ainda assim, isso aqui seria um problema. E aí, convido todo mundo a fazer disciplina de eletrônica 2 para ver isso aqui em mais detalhes. Mas esse chaveamento rápido aqui que você está tentando fazer no amplificador operacional pode levar o amplificador operacional à instabilidade. Pode levar, tá? Tem vários amplificadores operacionais comerciais. Se você montar isso aqui e fazer esse chaveamento rápido aqui, ele não... O que acontece com a saída, tá? Ele não fica a saída bonitinha que você quer, ele começa a ficar bagunça tudo aqui e ele nunca mais volta para o normal. Você tem que desligar ele e ligar de novo. Tá? E aí convido todo mundo a fazer disciplina de eletrônica 2, a gente vê, em tese, a gente vê isso aqui com um pouco mais de detalhe. Por que acontece isso e tal, várias outras limitações e como é que a gente pode tentar dar uma melhorada nisso dentro do amplificador operacional. Tá? Então, repare, isso aqui é um problema.
tá? Se você está fazendo um circuito com realimentação e em algum momento você corta a realimentação, você abre a realimentação, em geral ali você gera algum problema que é alguma coisa muito indesejável, tá? Como é que conserta isso? E aí naquela toada eu vou dar o circuito, vocês vão tirar um print agora, vocês vão resolver esse circuito, porque esse circuito vai estar na prova pedindo, faz aqui tal conta desse circuito, me dá o gráfico de tal coisa desse circuito, ok? Meio que já dando a dica aí. Circuito, então, a ideia básica é essa aqui, ó. Eu vou botar o amplificador para um diodo, tá? Na realimentação como eu tinha antes. E a minha ideia é formar um caminho alternativo de realimentação que vai funcionar quando esse diodo aí, que eu vou chamar aqui de D2, não estiver conduzindo. Tá? Quando ele não estiver conduzindo, eu quero formar realimentação por algum outro caminho. E aí a ideia básica que eu quero fazer é um outro caminho aqui, que eu vou botar, nesse caso, tá? Um resistor que eu vou chamar de R2, um outro diodo que eu quero chamar de D1, eu vou formar isso aqui, ó, Vout. E do lado de cá, eu alimento a entrada assim, que eu vou chamar de R1. Tá? Qual que é a ideia básica, tá, gente? E aí analisem isso com parcimônia lá, tá? Qual que é a ideia básica? Quando o D1 estiver conduzindo, a ideia é que o D2 não está conduzindo. E aí a realimentação funciona por aqui, ó. A realimentação funciona por aqui. Percebo que é muito parecido com um amplificador que eu posso controlar um ganho com esse R1, R2, tá? A menos de uma queda de tensão lá no meio do caminho. E aí uma boa pergunta é, o que acontece com a queda de tensão desse cara? Aparece na saída ou não? Quando está nessa situação. Quando esse cara não está conduzindo, a minha ideia é formar a realimentação por aqui, ó. Formar a realimentação por aqui. Tudo bem? Formar a realimentação por aqui. E aí, de alguma forma, manter um Vout que está vendo uma carga qualquer aqui. Manter uma tensão Vout de alguma maneira ali, mas manter o amplificador operacional com alguma realimentação funcionando. Okay? Mesmo que ela esteja isolada lá da carga. Mesmo que a carga não esteja vendo o que está acontecendo aqui, ó, nessa ponta, eu quero manter o amplificador operacional sempre com alguma realimentação funcionando. Para ele estar sempre com uma tensão bonitinha, ele não travar no VSS ou no VDD. Tá? Nunca travar no VSS ou no VDD. Beleza? Então, boas perguntas aqui para esse tipo de circuito aqui, tá? Pedir para mostrar quanto que é a característica, como é que é a característica de entrada. De entrada e saída, né? Curva característica, ó, V em Vout. Uma boa para calcular, tá? Uma boa pergunta é, o que acontece quando o D1 está ligado? Tem alguma situação onde os dois podem estar ligados ao mesmo tempo? Pode acontecer? Pode acontecer nesse circuito de os dois estarem desligados ao mesmo tempo, D1, D2? Uma boa pergunta para se fazer na prova e perguntar por quê, tá? Pode acontecer desses dois estarem ligados ao mesmo tempo? Pode acontecer desses dois estarem desligados ao mesmo tempo? Tá? Edil, Sim, filho. esse D2 não está invertido, não? Não. Pelas minhas contas aqui, não. Ele está invertido com relação ao que a gente fez aqui no passado. Ó. Ele está ao contrário aqui, né? Tá? Tá bom, então. Ele está ao contrário em relação a esse aqui. Mas ele é assim. O circuito, de fato, que a gente usa é assim. Não, eu tentei só... Eu não estava usando o anterior, eu tentei só a intuição mesmo, e a minha intuição falou, mano, esse D2 tá ao contrário, mano. Mas tá bom. Calcula, tá? E aí, como é que você vai calcular? Tem 2 diodos, tem 4 hipóteses. Minha sugestão para todo mundo, calcule as 4 hipóteses. Faz, D1 e o D2 conduzem. O D1 conduz, o D2 não. O D2 conduz e o D1 não. Nenhum dos dois conduz. Calcula o que acontece com a saída. Calcula qual a condição que tem que ser cumprida, tá? Para que cada uma dessas hipóteses seja verdadeira. E aí verifique. Isso aqui pode acontecer, isso aqui nunca pode acontecer. Vão ter casos aí que nunca podem acontecer. Que você garante que nunca acontece. Tá? Mas descubram aí. Beleza? Tudo bem? Seguindo então para fechar, o último circuito que eu quero mostrar para vocês é um circuito de proteção. É um circuito muito simples, tá? É um circuito de proteção que ele está em basicamente todo o circuito eletrônico que a gente conhece. E o problema é o seguinte. Qual o problema que a gente está tentando resolver, tá? É proteção
contra ISD, que a gente chama Electrostatic Discharge, descargas eletrostáticas, tá? O fenômeno aqui é o seguinte, você tá aqui se mexendo, tem roupa em você, você encosta nas coisas e tal, e a nossa pele, ela é um pouquinho condutiva, mas nem tanto, ela é razoavelmente pouco condutiva, tá? Para uma situação. Isso quer dizer que a gente tá aqui se mexendo, e tem roupa na gente, roçando e tal, aquela coisa toda, a nossa pele acumula um pouco de carga. A gente fica sempre um pouco carregado, tá? O tempo todo. E tem épocas do ano que a gente fica mais carregado e épocas do ano que a gente fica menos carregado. Quem mora aqui em Brasília percebe que nas épocas secas, que é o que a gente está vivendo agora, o ar tá seco e a gente tende a ficar mais carregado. E aí, às vezes, a gente encosta em alguma coisa e toma choque. Ou encosta uma pessoa na outra, às vezes você encosta em alguém e aí você toma um choquinho ali onde você encostou. Ou às vezes você tá andando de carro e aí você vai descer do carro e pega no metal e aí você toma choque na porta do carro, tá? O que tá acontecendo ali? Você tá ali meio carregado, ou o carro tá ali meio carregado, e o carro e você descarregam um no outro, tá? Você tá ali meio carregado, a outra pessoa tá com uma outra carga, e aí quando você encosta nela, vai equalizar as duas cargas e aí dá o choque, porque tem uma correntezinha ali para transferir cargas, tá? Isso acontece quando a gente pega nos circuitos eletrônicos. A gente manipula os circuitos eletrônicos com as mãos. A gente vai lá e bota a mão no circuito, cara. Eu venho aqui no meu telefone e pego o telefone com a mão, velho, tá? Eu vou lá no carro, eu pego no carro, velho. Você vai lá no computador, você tá montando uma peça, alguma coisa, você vai lá e bota a mão. Vai lá e bota a mão, tá? O que vai acontecer? Você vai descarregar a sua carga, você vai tender, na hora que você encosta no circuito, a equilibrar a carga com o circuito. Com o que quer que tenha ali, tá? E repare, o circuito é cheio de metalzinho, terminalzinho metálico. Então, assim, você encostar no negócio metálico e descarregar lá, é tranquilo, tá? E aí, a gente vai ver um pouco mais de detalhe com isso aqui quando a gente falar da estrutura dos transistores, tá? Mas tem alguns dispositivos aqui que eles são especialmente sensíveis a esse tipo de descarga, tá? O transistor do tipo MOS, o MOSFET, ele é especialmente sensível a isso. A gente não viu ainda por que é isso, mas eu já afirmando aqui, ele é muito sensível a isso. E basicamente todos os circuitos que a gente faz hoje em dia é com MOSFET, tá? Então eles são muito sensíveis a isso aqui. Aí vem a pergunta, como é que eu protejo o meu circuito contra isso? Como é que eu tento proteger o meu circuito para me dar algum mínimo de proteção contra isso? Porque a gente pega no circuito o tempo todo e eles estão aí funcionando, tá? Então, a ideia básica é o modelo que eu vou usar, básico é isso. Eu tenho um circuito aqui, tá? Normalmente, é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai poder modelar as entradas do circuito como pequenos capacitorzinhos, tá? Vou mostrar isso para vocês quando a gente falar mais do MOSFET, tá? E a minha ideia é que é o seguinte, na hora que eu encosto aqui no terminal, eu vou liberar cargas. É como se eu injetasse um pouquinho de corrente no capacitor aqui. Se eu botar corrente no capacitor, I é igual a CdV/dt. Se essa corrente for positiva, no sentido que eu estou mostrando para vocês, a tensão em cima do capacitor vai ficar grande, vai aumentar. Se ela ficar muito grande, o circuito queima. Basicamente é isso que acontece, tá? Se a corrente que eu for injetar for de cargas negativas, corrente, tá? For ao contrário disso aí, eu vou abaixar muito a tensão em cima do capacitor, ela vai ficar muito negativa, o efeito é o mesmo. Se ficar muito negativa, ela acaba queimando, tá? E acaba queimando porque, lembra de uma discussão. Lembra aquela história lá da tempestade, tá? Tem um monte de carga aqui acumulada na nuvem, tem o chão e tem um isolante no meio, tá? Tem um condutor em cima, tem um isolante no meio, tem um condutor embaixo, que é a terra aqui, ó, tá cheia de carga, ela é razoavelmente condutiva, tá? É basicamente um capacitor de placas paralelas. O que acontece é que, se esse campo elétrico que tem aqui entre eles for suficientemente grande, o isolante passa a conduzir. E aí eu passo até o que a gente chama aqui de relâmpago, né? Tem um raio aqui, tá? Repare que no ar, o raio, ele vai lá, expande o ar, chega a brilhar o negócio de tão quente que fica,
tá? Fica em algum momento ali, tá? Aquilo ali brilha porque fica em estado de plasma, aquele ar ali, tá? Um outro estado da matéria, ele não é mais um gás. E ele expande, ele aumenta tanta temperatura que ele expande muito rápido e a gente escuta depois o trovão, tá? A mesma coisa acontece no circuito de estado sólido, tá? Acontece aqui, ó, eu tenho capacitor de placas paralelas, mesmo que seja tudo sólido, se esse campo ficar suficientemente grande, acontece um relâmpagozinho aqui dentro, tá? E todos esses efeitos destrutivos que aconteciam no ar, acontecem aqui dentro. O problema é que o ar, quando ele expande e depois ele resfria, o ar é gás. O vácuo ali, o espaço que ficou ali vago, né? Tá? Ele é ocupado depois de novo pelo próprio ar. O ar que está ali ocupa de novo aquele espaço e aí voltou tudo a ser ar, como era antes. O problema aqui no sólido é que o sólido vai expandir, ele pode chegar a derreter, normalmente chega a derreter. Normalmente chega a derreter. E quando o sólido derrete, evapora, o bicho, ele não vira sólido depois de... Ele não vira sólido depois de novo com a mesma estrutura geométrica que tinha antes. Ou seja, meu dispositivo vira outra coisa, tá? E uma coisa muito curiosa que acontece, tá? Vocês já viram... Lembra aquela história que vocês estudaram lá no ensino médio? Tinha uma história de ponto triplo da matéria, tá? Que era um lugar... Que era meio que um diagrama, assim, que era... Acontecia aqui... Eu não lembro a posição de cada coisa no diagrama, tá? Mas em algum lugar aqui é gás, em algum lugar aqui é líquido, em algum lugar aqui é sólido. E aí esse diagrama tinha a ver com temperatura e pressão. Ele explicava para você quando que você passa de sólido para líquido, de líquido para gás, de sólido para gás diretamente, tá? E normalmente a gente está acostumado a pensar num caminho que é de sólido para líquido e vice-versa, e de líquido para gás. Mas nada te impede de passar direto de sólido para gás. Nada te impede. E de gás direto para sólido. Nada impede. Tá? Depende da pressão e da temperatura da coisa. É bastante comum na hora que o dispositivo queima, e aí a temperatura bagunça aqui, como ele está no invólucrozinho que meio que controla a pressão dele, tá? Ele passar de sólido para gás lá dentro. E aí, quando você queima o dispositivo, tá? Literalmente, sai a fumacinha preta. A fumacinha mágica que a gente chama, tá? Sai a fumacinha de elétrons. Vai embora, e aí essa coisa... Quando vira um sólido depois de volta lá dentro, aquela estrutura que é toda certinha, e vocês vão ver que, cara, tudo tem que ser muito certinho lá dentro para funcionar, você perde ela. E aí seu dispositivo não funciona mais, tá? Beleza. Como é que a gente protege isso? Percebam que o grande problema aqui todo tá em tentar controlar a intensidade de campo elétrico em algum lugar, tá? Tentar controlar a intensidade de campo elétrico. Eu tenho que fazer alguma coisa de tal forma que um campo elétrico não seja muito intenso. Como é que eu controlo o campo elétrico? Controlando a tensão nos circuitos. O campo está ligado com a tensão. A tensão é o gradiente desse campo. Então, se eu controlo a tensão, eu controlo o campo. Tá? Então, a minha ideia é não deixar as tensões ficarem nem muito positivas e nem muito negativas no meu circuito. Tá? E aí vem a ideia de, então tá bom, então como é que eu faço a proteção? Tá? E aí vem a coisa. O circuito que a gente estava fazendo até agora, o retificador que a gente estava fazendo até agora, lembra, eu falei para vocês, ele funciona meio que em série com o sinal. E a cara dele é assim, né? A curva característica aqui, ó, entrada e saída. Tá? Repare o que está acontecendo. Ele não deixa a minha tensão ficar muito negativa, mas ele deixa a minha tensão ficar muito positiva. Tá? Tem um outro cara que vai ser mais útil para a gente, que é o seguinte. Em vez de botar esse cara aqui em série e fazer o que a gente fez, um retificador, é bem interessante a gente fazer esse outro cara aqui, ó. Botar o meu diodo que é o que eu chamei lá, em paralelo com o meu sinal. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de um limitador de tensão, tá? E é fácil de ver o que está acontecendo, tá? Repare, se esse diodo não conduz, tá? Ele virou chave aberta, a tensão de entrada é igual a tensão de saída. Tensão de entrada igual a tensão de saída.
Então, é a curva de 1 para 1. Quando que isso acontece? Quando a tensão de saída estiver abaixo do VD1. Todo mundo, espero que esteja vendo isso com facilidade, tá? Quando a tensão de saída estiver abaixo do VD1, esse cara não conduz. Se ele não conduz, copia a tensão. Então, ele faz alguma coisa assim, ó. Quando a tensão de saída, tensão de entrada está abaixo do VD1, copia. Então, ele faz alguma coisa assim, né? Tensão aqui do lado de cá é entrada, aqui do lado de cá é saída. Quando a tensão está abaixo do VD1, copia. Opa, perdão, estou fazendo besteira. Copia, faz alguma coisa assim, ó. Tem que passar pelo zero. Porque quando a tensão de entrada é zero, a tensão de saída é zero. Então, copia. Quando a tensão de saída fica acima do VD1, esse cara liga e aí ele passa a funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Quanto que é a tensão? VD1. E repare, a tensão em cima, lá na saída, fica constante igual a VD1. Então, fica assim o gráfico dele, ó. Vem, Vout. Opa! Olha o que esse cara está fazendo. Ele deixa a minha saída excursionar, ele copia a minha saída aqui, ó, dentro de uma faixa de tensão. Não atrapalha a operação do V in, V out. Só que se a tensão de saída tentar ficar muito grande, ele impede que ela fique grande. Ela bota um limite, no máximo que a minha tensão de saída pode subir, tá? Repare que esse cara aqui, ele não coloca nenhum limite para quanto que ela pode ir para o lado dos negativos, tá? Não bota nenhum limite para quando eu quero ir para os lados negativos. Mas nada me impede de falar, cara, e se eu inverter esse cara aí? Se eu fizer esse circuito aqui, ó. Usando um raciocínio análogo, vocês vão ver que o funcionamento dele é, quando a tensão está positiva, ela pode ir sem limite lá, copia. Quando ela está muito negativa, esse cara liga e aí a tensão fica travada no VD1, tá? Só que agora o VD1 tá para cá, né? Ó, mais menos VD1. Então fica menos VD1 a tensão de saída, quando esse cara liga, tá? E repara, esse outro cara aqui, quando eu inverto a polaridade do diodo, ele impede a minha tensão de ir muito para o negativo. Ela bota um limite para mim. Se eu quero limitar a tensão, tanto para cima quanto para baixo, a ideia, então, é juntar as duas coisas. Juntar os dois, tá? E aí, basicamente, todo o circuito, vocês veem lá que é sensível à descarga eletrostática, tá? Ele tem a seguinte coisa lá dentro dele, logo na entrada, assim, ó. Ele tem isso aqui. Um parzinho de diodos. Normalmente a gente bota um resistor aqui. Normalmente bota um resistor mesmo lá, tá? Internamente lá tem alguma coisa para limitar um pouco a corrente na hora que ela passa aqui. E é isso aqui que a gente faz, tá? Eu ligo aqui lá de cá no VDD. Ligo aqui no que eu vou chamar aqui de VSS. E aí, repare, na hora que eu combino esses dois caras aqui, tá? Eu tenho 3 possibilidades de operação só, tá? Tem 4 hipóteses que você pode fazer. Os dois conduzem, os dois não conduzem, blá, 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 coisa toda. Mas vocês vão ver que só tem 3 dessas hipóteses que vão poder ser verdadeiras ao mesmo tempo, tá? Quando nenhum dos dois diodos está conduzindo, eu estou copiando a tensão de entrada na saída. Quando o diodo de cima liga, quando a tensão de entrada está tentando ficar muito positiva, muito alta, tá? O diodo de cima, eu vou chamar aqui de D1. O D1 liga. E aí ele limita a tensão em VDD. Ele não deixa a tensão passar de VDD na saída do circuito. Quando a tensão está muito negativa, quando a tensão de entrada está tentando ir para o lado negativo, está muito abaixo do VSS, esse cara aqui, o D2, liga e não deixa a tensão passar de VSS para o lado dos negativos. Ok? Uma hipótese que vocês vão ver lá, vocês podem calcular e vão ver que nunca vai acontecer, é quando os dois conduzirem ao mesmo tempo. Essa hipótese de D1 e D2 ligados ao mesmo tempo, ela não acontece, tá? Aí convido todo mundo a calcular isso, porque é ótima pergunta para a prova também. Por que que o D1 e D2 não podem conduzir ao mesmo tempo aqui? Excelente pergunta para botar na prova, tá? Prova, testinho, essas coisas aí no futuro. Tudo bem, gente? Repare que eu estou dando várias dicas do que
vai cair na prova, hein? Edil, Prova de vocês está metade feita já. Então, assim, várias coisas que eu tô falando aqui, vocês podem confiar que eu tô inspirado hoje. Diga aí, Léo. eu só ia perguntar se esse VDD e esse VSS são em módulo muito maiores que VD1. Eu tô sentindo que tá rolando alguma aproximação aí. Não, normalmente vai ter uma queda VD-ON aí, eu estou desprezando aqui o efeito do VD-ON, tá? Mas normalmente o VDD e o VSS eles são maiores que o VD-ON, sim. E aí essa coisa aqui funciona bem. Ah, então tá de boa. Era isso. Tudo bem? Qual que é o problema disso aqui? Isso aqui funciona, tá, gente? Todo circuito que vocês pensarem aí que tem a MOSFET lá na entrada, tem isso aqui, esse circuito de proteção. Qual é o problema disso aqui? Tá? Tudo em eletrônica tem um problema. O problema é que isso aqui só funciona quando a alimentação do circuito está conectada no circuito. Por quê? Tá? Lembra, quando eu falei aqui, ó, VDD, VD-ON, que está acontecendo aqui é... Quando eu conecto a alimentação do circuito, quando esse D1 está conduzindo, o que quer dizer? Por que esse circuito está aí, né? Por que esse pedaço do circuito está aí? Eu encostei nele, alguma coisa encostou aqui no terminal de entrada e injetou cargas aqui, tá? O que aconteceu? O circuito que está aqui dentro, ele está vendo? Ele normalmente tem uma característica capacitiva, vou mostrar isso para vocês um pouco mais para frente, tá? Esse capacitor começa a carregar, a tensão em cima dele começa a subir. Na hora que a tensão dele começa a subir e esse D1 conduz, em vez de as cargas fazerem esse caminho, elas vão tender a fazer agora esse caminho e serem coletadas por aquela fonte. A fonte, ela não tem problema de receber cargas, fontes, tá? Elas estão lá para isso. Uma bateria, uma fonte de alimentação, elas pegam essa carga aí e estão felizes da vida recebendo essa carga. Aí o capacitor ali que não dá conta de muita coisa, tá? Mesma coisa se eu estiver tentando drenar cargas, o caminho que eu quero aconteça, tá? Para as cargas negativas, vou desenhar de amarelinho, para as cargas negativas, é esse aqui, tá? Ou seja, eu gostaria que isso aqui só vai acontecer essa drenagem de cargas aqui, que é o que eu estou querendo, o efeito que eu quero fazer, se as fontes estiverem conectadas, se a alimentação estiver colocada no circuito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é, existe um determinado tempo ali do seu circuito, um determinado momento ali, que o seu circuito está desconectado da parada, da alimentação. Por exemplo, tá? Você está lá trocando bateria de alguma coisa. Na hora que você está trocando a bateria de alguma coisa, uma pilha, por exemplo, você tira a pilha. Você tirou a alimentação da parada. Na hora que você está montando o seu computador, você não ligou ele na tomada ainda, tá tudo desligado, não tem alimentação nenhuma. Tem um circuito de proteção, mas eles não têm para onde drenar as cargas. Isso aqui ó, não está conectado em lugar nenhum, então não consegue vir corrente nenhuma para cá. Mesma coisa para cima, não consegue drenar nada, tá? Nesses momentos, você tá lá, não tem proteção nenhuma, não tem o que fazer, tá? Então, tecnicamente, o que você deveria fazer? Você deveria pegar uma pulseirazinha, que é uma pulseirazinha normalmente em laboratório de eletrônica, tem um negócio super baratinho, que sei lá, R$2, R$3, uma pulseira, normalmente é uma pulseirinha azul assim, tá? Você bota ela tem um contatozinho de metálico que fica encostando na sua pele, assim, aqui. Aí a ideia é que você pega no metal ali e tal, não sei o quê, e ela tem um fiozinho que sai dela para você conectar a sua pele em alguma tensão, tá? Em alguma tensão. Onde que você conecta isso? E aí, nós, que também eu vejo, a primeira vez que você vai no laboratório de eletrônica, normalmente o molecada fica morrendo de medo disso, tá? Você tem aqui sua mão aqui, você botou a pulseirinha, aqui, tem um metal em contato com sua pele e sai um fiozinho. E do outro lado do fiozinho tem um conector, tá? Onde que você vai conectar isso aqui? Você vai conectar isso aqui em algum terminal aterrado, em alguma coisa que esteja literalmente conectado na Terra, tá? Que eu vou desenhar assim, ó, com um símbolozinho um pouco diferente do que a gente tem feito aqui. Normalmente, naquelas tomadas de 3 pinos, tem um pino de aterramento. O terceiro pino, normalmente, é um pino de aterramento,
tá? Eu já sou um pouco mais audacioso, que normalmente eu faço, boto lá a pulseira e enfio o pino lá, tá? Porque ali eu sei que vai rolar e assim vai funcionar. Existe um risco aqui de você tomar choque quando você faz isso, se aquele aterramento não estiver bem feito. Por isso que é um pouco perigoso pegar direto em tomada, tá? Não recomendo que você faça isso diretamente. Então, normalmente, num laboratório de eletrônica, tem algum ponto de aterramento lá, tem uma estaca de aterramento e aí tem um terminalzinho lá na bancada, tá? E aí tem um terminalzinho que você vai lá, tchuc, bota o cabinho, pluga lá nesse lugar, que você sabe que está aterrado e você sabe que está fora das tomadas, que pode ser um negócio perigoso de você se ligar lá e tomar um choque diretamente, tá? Mas você procura o aterramento, bota lá a pulseirinha no aterramento. Na hora que você fez isso, você descarregou as suas cargas, sejam elas positivas ou negativas, e aí você está descarregado, tá? E aí você mantém aquela pulseirinha ali, enquanto você está aí, você está conectado na Terra, então você está num potencial razoavelmente neutro, mexe no seu circuito, monta o computador, monta o que quer que seja, terminou de montar, tira a mão, liga a alimentação. Na hora que você ligou a alimentação, ligou na tomada, ligou a bateria, pronto, não precisa de pulseirinha, não precisa de mais nada, o circuito de proteção resolve, ok? Mas vocês vão ver, acho que vai ser raro, mas alguns de vocês vão chegar, às vezes, vão mandar o celular de vocês para manutenção, vão mandar o computador de vocês para manutenção, e aí vocês vão chegar lá e vão... Cara, assim, eu já cansei de ver técnico em eletrônica, que o cara tá lá, abre o celular, mexe na parada, não sei o que, tira a bateria, tá mexendo, tá lá com a mão, tá mexendo, não sei o que, troca uma peça, que às vezes tá defeituosa, aí ele fecha, fala, beleza, tá tudo bem, te entrega o negócio, e aí quando você vai ver lá, receber a parada, não tá funcionando, tá? Por que que aconteceu? O bicho botou a mão em alguma coisa, descarregou alguma descarga eletrostática lá, queimou algum componente, não faz fumaça, não faz barulho, não aparece pretinho lá na placa, não dá para ver. Praticamente impossível se descobrir qual que é o dispositivo que você queimou. Alguma coisa queimou lá, pode ter queimado lá dentro, só pelo fato de você ter botado a mão, tá? Então, assim, quando você for levar, minha recomendação para fechar a aula aqui, vai levar teu computador, vai levar teu celular para fazer manutenção, pede para ir lá no laboratório, onde o cara faz, de fato, mexe nas coisas, tá? E vê se as pessoas estão usando a tal da pulseirinha azul. Uma pulseirinha azul, assim, tá? Vê se tá todo mundo com essa pulseirinha azul. Se não tiver, cara, pode sair e ir para outro lugar. Pode sair para outro lugar e procurar outro canto, tá? Para fazer a sua manutenção, tá? E é muito mais comum do que parece esse tipo de problema. Muito mais comum do que parece, tá, gente? Edil, eu meio que tenho visto muita gente falando que, por exemplo, as peças de computador hoje em dia, a grande maioria delas já é meio que preparada para essa situação de eletricidade estática. Mas como é que funciona isso? Tipo, como é que você prepara um componente para... Porque, teoricamente, a eletricidade estática tem que parar em algum lugar. Como é que você faz ela se dissipar ali no componente para ele ser preparado para esse tipo de coisa? É exatamente isso aqui, ó, que eu acabei de mostrar para você. Tem isso aqui na entrada dele. Só funciona quando a alimentação tá conectada, tá ligada lá de alguma forma, tá? Entendi. Tem algumas coisas que aliviam um pouco esse efeito. Por exemplo, às vezes você tá montando um computador lá e aí você bota lá um cooler, né? Em cima de alguma coisa, em cima de um processador, por exemplo, tá? Aquele cooler, ele tem muita massa metálica. Então ele consegue absorver bastante carga, tá? No lugar do circuito. Ele tem uma certa capacidade lá de fazer essa proteção. Quando você vai mexer numa placa de gráfica hoje em dia, que elas são grandes assim, e tem bastante metal lá, tem um cooler grande, tá, nelas, que tem muito metal também. Então quando você mexe nelas, muitas vezes, tá? Muitas vezes, esse metal que tem lá, ele é meio que suficiente para absorver essas cargas aí e ficar meio que de boa ali, tá? Por isso que é meio que normal você ver gente montando computador sem nada, sem nenhuma preocupação e meio que funciona, tá? A carcaça, quando você está mexendo lá, a carcaça do computador é uma carcaça metálica. Então, quando você encosta naquilo ali, meio que você descarrega e tipo, ajuda muito a equalizar a coisa toda, tá? Tem uma massa suficiente ali para já dar uma boa melhorada nesse fenômeno. Ok? Então, normalmente, quando você está mexendo em computador, que a gente chama aqui desktop, não é um problema muito grande, tá? Esse fenômeno. Mas em aparelhos pequenos, isso aqui é muito, muito relevante. Celular, por exemplo, tablet, as coisas já são menores, tem menos massa metálica, isso aqui, batata, cara. Tudo bem? Entendi. E depois você ligou a alimentação lá no circuito, beleza, tá? Tipo, não precisa
não precisa mais de nenhuma preocupação com isso, porque esses diodos aqui, que estão em tudo quanto é lugar lá, eles vão descarregando essa carga para as fontes de alimentação. E aí tá seguro, você pode botar a mão, pode fazer o que quiser lá, que tá de boa. É bem resistente depois que a alimentação tá ligada. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Todo mundo de boa? Hoje não teve testinho. Quinta-feira, ou terça-feira é feriado, não tem aula. Quinta-feira, a prova de vocês. Eu vou botar lá no Moodle como vai ser o esquema. Não sei dizer ainda direito, tá? Se eu vou mandar um PDF para vocês falar, resolvam aí e me manda a resposta, ou se eu vou botar um questionário no Moodle lá e vocês resolvem direto no Moodle, que é provavelmente o que vai ser, mas eu boto as instruções lá e aí a partir de quinta-feira vai estar lá. Beleza, gente? Beleza. Beleza. Valeu, gente. E aí, a partir da outra semana, a gente começa a segunda metade da disciplina, começa a falar sobre amplificadores a um transistor. E a gente vai começar do basicão, tá? O que é um transistor, como é que faz transistor MOSFET, como é que faz transistor bipolar, como é que a gente usa isso para fazer amplificadores. E aí a gente segue nisso até o final do semestre. Abração para vocês, se cuidem. Oi. Rapidinho. Essa questão que me deixou curioso, de quando ele tá ligado, não tem muito que se preocupar com essa parte de descargas, né? Tipo assim, porque me falaram a vida inteira que, tipo assim, não, velho, você vai mexer com o computador, vai mudar alguma coisa com ele desligado. Você tá me dizendo que, tipo assim, se eu mexer em alguma coisa com ele ligado, eu não preciso me preocupar em queimar algum circuito, alguma coisa, tipo, talvez eu possa levar um choque, mas, tipo, eu posso mexer nas paradas com ele ligado que não vai dar nada? Tipo, como assim? Sacas? É isso aí. Normalmente a gente desliga tudo da alimentação porque a gente não quer tomar choque. Tá? Assim, Guilherme, lembrando que você talvez não tome choque, mas talvez você mate componente, né? Também tem essa parte. Tipo, se você pega lá a placa gráfica lá no PCI Express lá enquanto tá ligado e você só arranca fora, pô. Como é que você mantém? Não, calma. Pensa só, você tá lá com a placa. Opa. Você tá lá com a tua placa lá. Sei lá, tá lá com a tua placa mãe lá, e aí tem uma placa pendurada aqui nela, tá? Quando ela tá lá, se a placa mãe tá ligada na alimentação, a coisa toda, tá de boa. Você pode enfiar a mão lá que não tem rolo nenhum, tá? Assim, desse aspecto aqui, não vai ter problema nenhum. Você pode acabar tomando choque sem encostar em alguma coisa que não devia, mas não tem problema nenhum. Agora, aí vem minha pergunta. Não, vou tirar a placa gráfica lá, e você puxa ela. Nada te impede de fazer, você puxa ela. Na hora que você puxa ela, na hora que ela tá na tua mão, como é que você mantém ela ligada? Na alimentação. Você que vai ter que botar as cargas nela com você, com as cargas que tá em você. Então, mas você já tirou, assim, você desconectou. Para manter ela ligada, você precisa vir aqui, botar algum fiozinho, alguma coisa assim, achar um lugar lá para botar a alimentação nela, porque os terminais, eles estão dentro do soquete, assim, ó, eles estão escondidos lá, você não tem acesso a eles. Então, você não consegue tirar um pedacinho e botar lá, tipo assim, fisicamente não tem como, sacou? Na prática, acaba não tem como. Você tira ela, na hora que ela tá na tua mão, aí ela tem problema de descarga eletrostática ali. Então a gente queimaria o componente porque ele tá na nossa mão e não porque ele saiu da placa. Exato, você descarregou em cima dele. Você acaba descarregando. E agora, assim, não é 100% certo que você vai queimar, não, tá? Essa é outra coisa. Você não sabe quanto de carga tem em você. Você não sabe quanto de carga tem em você. Pode ser que você esteja num potencial ok, que quando você pega lá, você descarrega, mas é pouca carga. Pode, eu posso comprometer, mesmo usando a pulseira, professor? Oi? Eu posso comprometer o equipamento, lá, no caso celular, mesmo se eu estivesse usando a pulseira? Tudo pode acontecer. A pulseira diminui muito a probabilidade de ter problema. Perfeito. Basicamente é isso. Vocês vão ver várias coisas, tá? Por exemplo, bancada de eletrônica, assim, de reparo de coisas, é bem comum a bancada ter como se fosse uma borracha, assim, tá? Porque aquilo lá ajuda a isolar o componente que você bota ali na bancada, da bancada em si. Tá? É bastante comum você ver isso. Ajuda até manipular fisicamente, porque escorrega menos e tal. Mas tem uma questão elétrica ali. Vocês vão ver várias recomendações aí. Quem faz curso técnico, escuta isso várias vezes, tá? Bota o diabo da pulseira. Antes de abrir alguma coisa,
põe a mão na carcaça da coisa, pega na coisa. E se a pessoa usar uma luvinha de borracha? Aquelas. Não resolve nada, porque olha só o que acontece. A luvinha de borracha, você estudou eletromagnetismo, aliás, deixa eu pensar. Uma luvinha de borracha. Mas é aquelas. Ele tá falando Mas não daquelas adianta nada, né? isolantes, Porque tá, quando Edio? você pega um balão de borracha, e você esfrega na tua cabeça, o balão fica todo carregado, né? Energiza. Perfeito. Não, mas a do balão você tá esfregando, né? Tá rolando uma transformação de energia ali. A luvinha que ele tá se referindo é um isolante. Então, mas você tá com a luvinha, é como se Tá você tivesse fazendo a botado um balão na tua fricção, mão, fez a fricção. e você tá mexendo, velho. Você tá fazendo É. atrito do mesmo jeito. Pô, mas é muito menos atrito, mano. Mas, meu amigo, o tamanho disso aqui vocês não estão entendendo o tamanho da dimensão desse negócio. Eu vou falar melhor quando falar de transistores, tá? Mas o transistor, ele tem lá ele tem um pedacinho dele lá que é um sanduichinho assim de metal, um isolante, que eu vou chamar de óxido, um óxido mesmo, um isolante, e um semicondutor, que funciona como se fosse um metal, tá? Essa distância que tem aqui, ó, é na ordem de 10 a menos 10 metros. 10 a menos 10. A distância entre as duas plaquinhas condutoras. 10 a menos 10 quer dizer o seguinte, se você puser 1 volt de potencial aqui em cima dele, ó, mais menos 1 volt só de potencial, o campo que tem aí é 10 a décima volt por metro. Vai dar ruim isso aí. Pois é. Tipo assim, qualquer tensãozinha muito boba, qualquer pouquinho de carga, muito pouquinho, faz o campo ficar muito gigante aqui dentro desse negócio, cara. Vocês não estão entendendo essa coisa, que é o seguinte. O campo pode ficar muito grande e não precisa de muita carga. Para o campo ficar grande, basta que a distância entre as coisas seja muito pequenininha. E é o caso aqui, é tudo muito miniaturizado. Entendeu o problema? Então, assim, um pintinho de carga, velho, tá dar muito ruim já. Então Quanto usa mais... a pulseira e as luvas, João. Essa é a solução. Eu nunca vi... assim, é raro usar luva, tá? Eu nunca vi nenhuma justificativa do porquê usar luva. Eu acho que deve ser melhor usar as mãos nuas. Assim, desse aspecto aqui, tá? E por quê? A luva, se você botar uma luva de borracha e ela carregar, como ela é isolante, onde fica carregada, a carga fica acumulada lá. Se ela fosse condutora, ela descarregaria e equalizaria nela toda. Então, se você usar uma luva, o ideal é que seja uma luva um pouco mais... Vocês já viram aqueles saquinhos que vem os equipamentos... placa de computador, vem tudo dentro disso aqui. Chique aquilo. Que tem umas fitinhas pretas assim, né? Uhum. Que é de um plástico. E se vocês, aquele plástico não é um plástico qualquer, tá? Aquele plástico é um plástico que é cheio de metal colocado lá. Ele é meio metálico, aquele plástico. Porque ele é feito de tal forma que, se alguma carga bater, tipo, em algum lugar, ele injetar ali em algum lugar, no plástico, o plástico ele é condutor e ele vai tentar espalhar as cargas nele todo. Tá? Então, se eu for usar luva, e a preocupação é eletrostática, o ideal é usar uma luva metálica, né? Uma luva condutora, não uma luva isolante. Puxa, interessante isso. Bem meio contra-intuitivo, contrassenso, né? É contra-intuitivo. A luva de borracha, ela te protege contra choque. Ela protege você. Mas ela não protege o equipamento. Mas usando a luva de metal, você estaria meio que falando, vem pra mim, né? Em vez de vir, vai pro equipamento, vai pra mim logo. Por aí. E aí você coloca um terra, né? Você tá se sacrificando em prol do equipamento. Que bonito. Não é sacrificar, cara. É seguro mexer com isso. Milhares de pessoas mexem nisso aqui o dia inteiro e as coisas funcionam. Só que vocês têm que estar cientes dos problemas, tá? É só isso. Vocês vão ser engenheiros, alguns de vocês vão trabalhar com eletrônica, e alguns de vocês não necessariamente vão ficar fazendo manutenção de equipamento. Vocês não vão ficar lá com a pulseirinha e tal, não sei o quê. Mas vai ter um técnico, vai ter alguém que vai estar montando alguma coisa lá para você, e aí você vai olhar e falar assim, cara, tá aqui a pulseirinha, usa a parada. Só isso. É só isso que tem que fazer, garantir que o cara use o negócio. Pronto. Aí se ele perguntar, você fala, porque tem descarga eletrostática, não sei o que, você pode fazer um monte de conta lá para mostrar para ele que é importante, que pronto. É isso. Eu já fiz manutenção já em computador, mas em celular nunca fiz, então dei sorte até a vida inteira, mano. Comprar pulseirinha.
Pois é, em computador eu sempre fazia essa de tocar no gabinete. Tipo, quando eu ia num técnico, ele falava, não, esse negócio de pulseirinha é só, como é que é? Serve pra nada isso aí, toca no gabinete, né? Mas agora já pelo jeito não é É bem assim. igualzinho, é igualzinho o peão que, em obra que fala assim: ah, não, esse negócio de capacete não precisa. Aí até a hora que cai uma coisa na cabeça dele. Ah, esse negócio de precisar usar óculos, não precisa. O óculos de proteção, não precisa disso. Até a hora que bate alguma coisa no teu olho. É tipo assim, é a mesma coisa, tá? Normalmente é isso que assim, o cara aprende na hora que dá ruim. Saquei. Tudo bem, gente? Tudo bem. E são boas perguntas para a prova também, tá? Sobre descargas estáticas, não sei o quê, mas não vou ficar entrando em 1000 detalhes aqui, não, tá? O importante é saber que tem que usar a diabo da pulseirinha. Professor Edil, rapidinho. Oi. Olhei as provas passadas e a maior parte do conteúdo é diodos e tem até transistores, né? Que a gente não viu ainda. A prova vai seguir mais ou menos essa linha, então não é para se preocupar muito com amplificadores e aquelas junções PN? Não, junção PN sim. Tudo que tiver lá transistor, não, né? Porque a gente não viu ainda, tá? Tá, ok. Aí tudo que envolver amplificador operacional. Aí, óbvio, tá? Eu botei todas as provas lá, não separei as provas que fazem sentido. Eu botei tudo lá para vocês, tá? Tudo que eu tenho. Tem todas as provas de todos os semestres. Ou seja, vai ter prova que pergunta, projeto amplificador assim, assado lá, e tem um monte de transistor lá no meio. Tipo, a gente não viu isso ainda, tá? Então faz uma ponderação lá do que a gente viu, do que a gente não viu. Deem uma olhada de novo nos testinhos que vocês já fizeram, tá tudo aberto lá no Moodle. Deem uma olhada nas notas de aula e pronto, acho que vai ser sucesso. Ok, mas eu só vi as provas de 2011 e 2012 lá, pelo que eu vi. Eu não sei dizer os anos não, mas tinha bastante coisa lá, cara. Edil, depois você aproveitar que você tá aqui ainda, depois você dá uma olhada lá no último teste lá, que eu conversei com você, e eu acho que eu te convenci que tem um gabarito errado lá. Você Não, mandou não é- no Teams? Mandei, mas eu não é o último não, eu falei errado, não é o de terça-feira passada não, é o de quinta-feira passada. Ó, tem prova de 4 semestres passados lá, tem do 2011-1, do 2011-2, do 2012-1 e do 2012-2. Foi quando eu dei eletrônica. Foi logo que eu comecei na UNB. Foi as últimas vezes que eu tinha dado eletrônica. Essa disciplina aqui, tá? Eu dei essa disciplina também em 2019, mas eu não encontrei minhas provas de 2019. Mas elas não são muito diferentes dessas aí, não. Ok. Beleza, gente? Bom final de Beleza. semana para vocês. Sucesso. A gente se vê na quinta-feira, semana que vem. Um abraço. Beleza. Valeu, professor. Até Falou, mais. galera.